E aí é muito importante, até você falou da Momo aí, é muito importante também saber discernir entre lenda urbana e meme. Porque, por exemplo, eu ia comentar sobre chupacu de Goianinha. Chupacu de Goianinha, por mais que pareça uma lenda urbana, não é uma lenda urbana, é um meme. Porque é uma verdade. Todos sabem que é real, né? Porque eu encontrei com ele. Ele me viu, né, na verdade. Eu não vi não, mas ele me viu. Ainda Eu tô tava lidando com essa dormindo. situação ainda. Eu tava dormindo sem roupa de baixo. Olha só, olha nós aqui, de novo, segunda-feira, que dia é hoje eu nem sei, 25 de novembro de 2024, pelo menos até agora. Sejam bem-vindos, como vocês estão? Tudo bem? Este é o Papo de Mestre, nosso programinha semanal onde fazemos críticas, fazemos releituras, comentários, análises, documentários, resenhas e várias outras coisas que você pode denominar aí sobre RPG, não só RPG jogáveis, como RPG mestráveis. Se você pode vir aqui aprender conosco, tanto pela nossa experiência, como também pelo nosso exemplo. Vai que a gente pode servir de lição, né? Não faça assim, meu filho. Se você não comer, vai ficar igual esses senhores que estão na tela, porque está tudo começando agora e você não vai escapar, porque hoje é dia de falar de lendas urbanas para o seu RPG. Aí qual que é o Eric aí, ó? Eu chamei o Eric pra participar. A gente ia ter um quarto membro. Nem os meninos sabiam, mas eu ia chamar o Eric pra participar. E o Eric falou assim: não, eu tô enchendo o mundo de filho e eu não posso. Filho de mundo. Enchendo o filho de mundo é bom. Tô enchendo o mundo de filho e eu não vou conseguir participar, mas vou assistir. Aí tá aí, ó, acabou de chegar, ó. Vai colaborando aí no chat, então. Pelo amor de Deus, não bota essa foto, não. Essa foto é horrorosa. Pra quem não conhece, essa é a Momo, né? Uma das lendas urbanas mais recentes que tem na internet. Que ela tem uma agonia dessa foto. Ela fazia uma lavagem cerebral nas crianças. Quem que criança que presta atenção numa imagem dessa? E, eu vou me defenestrar aqui dessa janela porque a Momo mandou. Então, assim, né? Então, vamos ver o nível. Eu tenho uma agonia enorme dessa foto. Então, a ideia hoje é falar de lendas urbanas, apresentar algumas para vocês. Quem sabe você consegue extrair um suco gostoso dessa história e aplicar na sua história de RPG. E para começar, a gente sempre tem aquele assunto introdutório, que será: de onde vem? Para onde vai? De onde que eu sou? Pra onde que eu vou? Quem que eu sou? As lendas urbanas, como surgiram? E ninguém melhor para falar isso do que aquela pessoa que espalhou os primeiros boatos sobre Quaresma, que é o Baal. Como surgiram as lendas urbanas, Baal? As lendas urbanas são uma evolução de lendas lendárias, né? Dos folclore mesmo. Só que normalmente oriundas de um ambiente urbano. Palavra por isso bonita, esse nome. Né? Oriundas. E aí ela tem como função dar algum tipo de lição, né? Para uma questão de comportamento inadequado, aquele negócio não fica na rua até tarde, para evitar vadiagem, evitar fazer coisa que não deve. Então é uma espécie de alerta, né? Ó, se você não fizer tal coisa vai acontecer. Então coloca-se um revés muito grande se continuar agindo de tal maneira que faz com que as pessoas se comportem de maneira mais adequada. E aí é muito importante, até você falou da Momo aí, é muito importante também saber discernir entre lenda urbana e meme. Porque, por exemplo, eu ia comentar sobre chupacu de Goianinha. Chupacu de Goianinha, por mais que pareça uma lenda urbana, não é uma lenda urbana, é um meme. Porque é uma verdade. Todos sabem que é real, né? Porque eu encontrei com ele. Ele me viu, né, na verdade. Eu não vi não, mas ele me viu. Eu tava olhando pra ele, mas não enxerguei nada. Ainda tô lidando com essa situação ainda. Eu tava dormindo sem roupa de baixo. E aí, porque uma das características da lenda também é não saber qual é a origem, né? Quem criou aquele assunto, de onde veio e tudo mais. E fica ainda essa dúvida, tipo, será que é verdade, será que não é? E o Chupacu, ele foi criado com uma comédia, né? Ele foi feito por um perfil específico de humorístico, que todos conhecem, então sabe-se a origem dele,
e sabe-se a intenção que é simplesmente o humor. Então ele não tem essa premissa de tentar inibir algum comportamento que não seja adequado ou algo do tipo. É simplesmente um meme que pegou aqui na era digital e espalhou. E não é porque é da era digital que não é uma lenda urbana. Algumas outras coisas, talvez a própria Momo, seja porque eu acho que não se sabe a origem dela, simplesmente surgiu ali aleatoriamente nos cantos obscuros da internet, assim como Slenderman e outros que não vou falar agora, que pode ser que alguém fale mais no decorrer do programa. Tipo eu que não coloquei os assuntos. O vermelho... Eu fico aqui no correndo risco, né? Porque pode ser que o vermelho ia falar. O vermelho resolveu deixar a gente no escuro dessa vez, o que é péssimo. Mas na verdade chama-se preguiça e procrastinação. Aí a gente tem um dia cheio de trabalho. Aí quando eu tive 5 segundos de folguinha, eu falei assim: eu vou atualizar lá, eu preferi não. Eu falei, não, eles ficaram sem. Você só tá dando o motivo que você fez, o resultado é o mesmo, né? Exato. Isso que o Luiz falou um ponto que eu acho importante, que isso não é exclusivo de lenda urbana. As lendas, o folclore, a maioria das coisas de folclore, você pensa nos contos de fadas de Grimm, é basicamente uma coisa meio moral, assim, é tipo, como é que você faz? Basicamente é só as crianças que elas se contarem. Então, não é toda a floresta que o lobo mal te pega, não pega qualquer coisa no chão, não, você pode descobrir que é uma amiga que a xuxa deixou pra te levar, não aceita doce estranho, não come demais, não mente. Então, assim, coisa chata. Só coisa que pai chato não deixa a criança. Não fresca. Não fresca. Não namora de pé. Nossa senhora. Hoje tá indo bem, hein? Começou legal. Polêmico! Esse é outro lenda urbana. E só para fazer o complemento antes do Marcelo terminar, o Baal começou agora com um vocabulário que o YouTube condena e tal, e eu não vou botar nenhum tipo de censura, viu, YouTube? Você que vem cá mandar cartinha para nós falando assim, você está com um palavreado que não pode. Se já não paga dinheiro para nós, vem reclamar. Só se você quer reclamar, paga, porra. Então, assim, tem esse ponto da premissa moral, né, da punição de comportamentos que são considerados errados ou imorais, em alguns casos até de reforço de preconceitos também, né? A gente cresceu com cuidado com o cigano, a lenda urbana do cigano que rouba criança. Mas você lembra do Igor, cara? Tinha que tomar cuidado com aquele cara. Esse aí. Mas aí era cuidado com outro tipo de problema. Né? Então, assim, tem essa coisa de, às vezes, ser um reforço de preconceito de manutenção de comportamentos. A maioria das lendas tem esse aspecto de tentar desestimular determinadas condições. Eu não sei se alguém vai falar, mas o homem do saco era isso. Quando eu era criança, o caso era literalmente, se você não se comportar, o homem do saco vai levar você. Então, assim, tem esse elemento de ameaça. Né? Hoje é diferente. Se você se comportar de certa maneira, o homem do saco vem também. O homem do saco vem, né? Às vezes, um comportamento bom ou não, ele vem. A gente falou sobre o homem do saco aí no episódio sobre que era Bagman lá. Qual foi o episódio? Exatamente. De horror, né? Ai, meu Deus, peraí, eu tenho que marcar o horário. Mas, vocês lembram que aquele filme Lenda Urbana, da década de 90? Sim, lembro. Vocês lembram desse filme? Um hortinho, assim, né? Aquele épico do cinema de Hollywood. Slasher bobão, aí depois fizeram as duas continuações bosta e tal. Que pessoas lembram menos ainda. Exatamente, E ele tinha isso, assim, as lendas urbanas que entravam na história. Não conheço esse filme. Cara, você não perdeu muito, mas era um filme slasher em que eles colocam o assassino usando as lendas urbanas como tema para os assassinatos. Eu aconselho você assistir. É bom, não é ruim o filme. E é o Jared Leto antes de ficar doido. Ele era normal nessa época ainda. Mas se você pega as lendas urbanas que eles usam no filme, você vai ver que é tipo a lenda urbana do cara que mata as pessoas que estão no carro lá, os adolescentes que foram com o carro pra zona erma pra se pegar. Então, assim, tinha essa condenação de comportamento moral que é muito forte nesse tipo de situação. E eu acho que tem um componente interessante, e aí a maioria das lendas urbanas, acho que a gente vai mencionar aqui, vão ter um pouco disso, que é o elemento do sobrenatural. Porque o elemento do sobrenatural é o que ajuda a espalhar. Eu acho que as pessoas gostam mais de contar história inexplicável de coisa sobrenatural, de fantasma, do que de qualquer coisa. A loira do carro branco é uma história muito mais legal de contar do que outras disponíveis. E a história da loira do carro branco é uma história sobre tomar cuidado para dar carona. Sobre tomar cuidado com mulher fácil de beira de estrada.
Nada contra Você as tem- mulher fácil, é só O problema um é de beira de exemplo, estrada. tá? de beira de estrada, mas o que eu tô falando é justamente que é um pouco de tentar botar medo na criança pra quando ele crescer ele não parar pra loira que tá pedindo carona na beira da Crianças, estrada. não Ou tenham medo de mulheres fáceis. não tenho medo de loiras da beira da estrada, a menos que realmente ela pareça um pouquinho mais pálida do que o normal. Pensei que você Então, falou outra assim, coisa. Então, assim, você vai em Recife, os caras tinham a lenda da perna cabeluda, que é uma lenda da década de 70 que foi inventada de propósito para um jornalista e tal. Ronaldo não escutou essa. Que era. Nossa, essa foi pesada. Que era uma perna sem ninguém Sozinha, conectada, né? sozinha, e que saía perseguindo e chutando as pessoas que estavam andando na rua. Os bêbados, né? Eu acho os vadios. Os bêbados, esse é o ponto. Então, assim, o comportamento que ela estava tentando punir era: o que você tá andando de madrugada na rua que você não tá em casa? Então, assim, até isso tem esse ponto, entendeu? E outra coisa que acontece também, como foi falado, né, anunciar os perigos e tudo mais, existe a cultura do exagero, a cultura do storytelling. Então, Manel foi lá na fazenda, atravessou o pasto de noite e escutou um barulho estranho, talvez fosse uma coruja. Manel foi pro pasto de noite e viu alguma coisa estranha que estava perto da coruja. O Manel foi pro pasto, tinha um troço brilhando, voando, que assustou uma coruja. Então a história cresce. E o componente sobrenatural é o tompeiro. É o tompeiro da história. Quem não gosta de uma historinha de fantasma? Quem não gosta de um papinho coisado? Eu mudei a tela e não voltei, ó. Deixa eu voltar. Quem não gosta aí de um papinho de... Quem não gosta de história de fantasma? Eu. Eu sei quem tava acompanhando o mistério aí, o Recanto do Sol, um dos personagens é o Homem do Saco. Ele faz parte por conta dessa lenda urbana, desse costume, dessas historinhas. No mais, o que eu vejo é que antigamente, quando você tinha menos registro das coisas, as lendas elas se espalhavam mais. Então elas tinham esse componente da crendice popular. Hoje ela fica muito na parte do meme. Então, como a coisa é muito digital e a coisa ela muda muito, existe uma atenuação dessas histórias. O Slenderman é uma dessas que veio e eu não lembro dele ter sido tão... Na gringa eles falam que foi um negócio, né? Que tinha histórias e tal, mas aqui eu não vi impacto nenhum. Nada comparado às creepypasta que eu lia quando eu era mais novo. Então, não vejo. Mas é que você lia creepypasta ainda era na época do tablete assírio ainda. Na verdade eu vi acontecer, alguém contando, você viu o que aconteceu ali, ó. Mas Vermelho, mas eu vou te falar, esse é um ponto que eu achei interessante quando eu tava pesquisando, que você imaginaria... Você pesquisou? Eu pesquiso, não parece não, mas eu pesquiso, eu chego aqui falando um monte de borracha. Você imaginaria que a ascensão da internet fosse reduzir isso, né? Fosse reduzir... Porque é a mesma coisa depois que surgiu a internet, ninguém mais fez vídeo do Pé Grande, que aliás é uma lenda. Né? Depois que surgiram é porque tem o privacy. Os iPhones lá, né? Tem os privacy. Tem tem aqueles canais agora que tem os vídeos do pé lá, agora. Então, aí é outro pack do Pé Grande. É o pack do Pé Grande, é lá que você vê essas coisas. Depois que todo mundo tem câmera de muitos megapixels, ninguém mais fez vídeo do Pé Grande. Então seria de se imaginar que esse acesso à informação fosse reduzir, de fato, a circulação. Mas não é. Quando você para pra pensar, a lenda urbana, dependendo da forma como a lenda urbana é contada, nada mais é do que fake news. Porque sempre tem alguém falando que o primo do meu sobrinho... E aí a pessoa vem com... Pode ser uma lenda urbana com ele viu o Slenderman, como pode ser tomou a vacina e morreu. Era só fogo de artifício, era só fogo de artifício. Exatamente, entendeu? A lenda urbana do homem que vira jacaré depois de tomar vacina. Então, assim, existe um aspecto mais tarde ainda nesse episódio, hein? Mais tarde, da mecânica de redes sociais, que a gente dissemina tanta coisa rapidamente, sem checar, e vai desinformação no meio, e não sei o quê, que isso vira um fator de espalhar a lenda urbana. Ainda que na forma de meme, ainda que de outras formas. Então assim, você imaginaria que isso houvesse uma redução. Não há. Momo tá aí, meme, baleia azul, não sei o que, um monte de coisa que acontece de lenda urbana, que são basicamente versões atualizadas de coisas que a gente ouvia quando era criança no colégio, o tio do primo do meu cachorro morreu disso. Aqui tá assim, ó, qual que é a diferença do chat? Qual que é a diferença entre fake news e lenda urbana? Eu acredito que é a intenção. Eu acredito que é a intenção. Eu acho que também. Eu acho que a lenda urbana ela não é deliberadamente
As duas são, entre aspas, desinformação. Mas uma tem normalmente uma intenção deliberada de informar errado. Que é a E a lenda outra. urbana. Tanto é que você tem termos que, em inglês, você normalmente usa o mesmo termo para as duas coisas, que é hoax. Então a gente tinha muitas das. Tanto é que muitas das agências de checagem de notícias americanas, por exemplo, que eventualmente evoluíram para checagem de fake news, surgiam como verificação de hoax de e-mail. Os caras surgiram assim, tem sites que no Brasil e nos Estados Unidos que surgiram para verificar se a menina morreu no arame. Existe algum registro da menina que morreu no arame, lá na fazenda, e que antes de morrer mandou um e-mail para todo mundo? A menina Tipo, do hotel de Chicago lá, entendeu? A menina do assustador.com. Então, assim, essas coisas que originalmente eram verificadas por serem lendas urbanas, e essas pessoas adquiriram expertise para depois verificar notícia Eu falsa. escutei no tremelique da voz do Salada agora, quando ele falou o assustador.com. Ele deu uma tremidinha. Cara, essa imagem circulou hoje no YouTube do Blue Sky, por motivos variados. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, eu aconselho que você volte alguns segundos atrás e escute o Marcelo falar de novo a moça do assustador.com. Porque você vai notar um tremelique na voz. Sabe como é que chama esse tremelique que ele deu na voz? Chama trauma. O Marcelo traumatizou por causa desse site. Bicho, só tinha isso que a gente tá falando é o famoso, não sei, só sei que foi assim, né? Só Que é o sei que lenda foi urbana, né? assim. Que é o primo do cunhado do meu genro falou isso. Ah, mas como? Não sei, cara, só sei que foi assim. E tá no. E tá... E hoax também, em português, a gente chama de conversa. Tipo, fiz tal coisa. Conversa, moço. Caô. 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 Mas de qualquer deixa eu maneira, conversa. a lenda urbana, ela fica impregnada. Eu acho que a internet atrapalha um pouco. Ela joga tudo pra fake news, porque agora o pessoal que tá entendendo como funciona, os jovens entendem como funciona, porque quando a gente começou a mexer com a internet, era tudo novidade. Então, muitas coisas que a gente trazia ainda dessas incertezas da vida, ainda estavam perigosamente espalhadas na internet. Hoje, a coisa é tão rápida que as pessoas não têm tempo de ficar com medo. Então, a coisa não tem esse impacto que uma história verbalmente transmitida pode atingir, na minha humilde opinião. Eu acho que é isso mesmo. Então, muito obrigado vocês que vieram. A lenda urbana do consenso no Papo de Mesa. Exato. Quando a gente fica calado assim, é porque todo mundo concordou e parou. Aí... Isso. Ou então falou assim, eu discordo, mas eu não quero dar trabalho. Não vou dar trabalho, não. Não quero gastar tempo com isso, não. Quanto tempo que a gente já tá aqui? Pois é. Então vamos para a próxima. Porque depois que a gente falou das origens... Oxi. Você viu que sumiu? Oxi. Depois que a gente falou das origens... É a menina do assustador chegando. Na verdade, é a Gremlins. É porque eu geralmente eu coloco aqui, ó. Você que está olhando aqui, ó. Deste lado aqui, ó. Deixa eu ver se eu sei. Eu colocava a apresentação. E do outro lado aqui, eu colocava o OBS. Eu inverti. Aí, às vezes, eu tô passando um negócio achando que eu tô na tela certa, eu tô na tela errada. Então, vamos lá. Próximo assunto. Os contos da carochinha. Qual que é a ideia aqui? Aqui a gente vai falar dessas lendas urbanas, que eram umas lendas urbanas que espalhavam igual... notícia de desastre, de catástrofe. E eram uns negócios furados, cara, do programa do Gugu, dessas coisas assim que não tinha a mínima chance de ter um nada. Mas o troço era verdade, o pessoal ficava apavorado. Tinha umas que eu acho que a gente não vai chegar a talvez uma delas que tá aqui chegou a esse ponto, mas tinha umas que causavam comoção. A galera não andava mais na rua, não deixava as crianças sair de noite. E para começar aí, nós já vamos falar da primeira. Essa aqui eu já fiquei sem sair de casa por causa dela. Os ladrões de rim. Ladrões de rim. Inclusive apareceram em alguns filmes já também. Acho que do Jigsaw lá, aqueles Jogos Mortais, então acho que já teve uma aparição similar. O que se tratava dos ladrões de rim? Tinha um assunto que é uma conversa, uma lenda de que às vezes em alguma festa alguém podia te colocar alguma coisa na sua bebida, tem uma outra questão também que a gente falou de lendas urbanas, é que muitas vezes ela tem várias variações, né? Então pode ser, você tá numa festa, alguém coloca uma coisa na sua bebida, você apaga, ou você sai com uma garota e aí no meio do rolê lá você dorme com ela
E aí, no outro dia, você vai e acorda dentro de uma banheira de gelo. E aí tem um recado do seu lado falando que seus rins foram retirados para você procurar um pronto-socorro para poder fazer hemodiálise o resto da sua vida. E aí, tecnicamente, você estaria com a cicatriz, assim, da cirurgia que foi feita na região aqui das costas dos rins. Você estava na banheira de gelo para sobreviver até você acordar. Então, tem essas variações, porque varia de acordo com a lição que você quer dar, né? Se é tipo, não sai com um desconhecido para poder ir para casa deles, não sabe o que vai acontecer, ou não bebe. Seus rins saudáveis para que alguém receba ele de maneira mais apropriada. E é intimamente ligado aí a um crescimento do mercado negro de transplante de órgãos, né? Então a ideia era que alguém te sequestrava, roubava seus rins para vender no mercado negro de órgãos, ou alguém já tinha ali uma direção para esse rim ser levado. Então, eu acho que ainda, de certa forma, ainda é bem viva essa lenda urbana aí, de que a qualquer momento alguém pode te sequestrar e roubar seus rins. Só para fazer um xistezinho aí, um comentário, teve isso aqui no Brasil sim, viu? Teve uma máfia de mercado negro de órgãos, acho que foi em Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, que eles falsificavam os laudos médicos para encerrar a hospedagem da galera no hospital, sabe? Já fazendo a transferência pra tumba e pegar órgão, cara, e cobravam caro. Existe uma diferença grande entre o cara pegava a pessoa que estava internada e roubava o órgão e você tá no bar tomando uma cervejinha e de repente acorda no hotel. No dia seguinte acorda. Os traficantes. A banheira de gelo que resolve a cirurgia de rim. Os traficantes lá de órgãos que eles faziam eram médicos que pegavam a pessoa, não tava tão mal assim, mas eles prescreviam coisas pra ela ficar mal, dando diagnósticos errados, e ela falecia, e aí eles aproveitavam pra pegar os órgãos. Outro patamar. Outro nível Ou seja, a pessoa copatia. colocou lá no Tinder assim, ó, procura um rapaz jovem, saudável, com rins hidratados. Isso. Você pode ir. Beba muita água, né? Beba muita água. Vai seguro que é lenda urbana. Tem um ponto que eu acho interessante falar, não só que o Luiz falou das versões, mas que eu gosto de lembrar sobre isso, que um aspecto que sempre ajuda em lenda urbana e em fake news é um certo grau de verossimilhança. Ou seja, é o famoso todo boato tem um fundo de verdade. Então, assim, toda lenda urbana, em geral, ela se baseia em algo real e ela normalmente cresce a partir daquilo ali. Então, por exemplo, o golpe do Boa Noite Cinderela existe. É um perigo real, grande. As mulheres, em geral, são educadas desde a adolescência. Tome cuidado com seu copo na balada, não aceite copo de estranhos, não beba qualquer coisa que te entregarem, porque existe uma possibilidade, existe uma droga chamada Roupinol, que causa um efeito. Qual que é a fórmula aí, Marcelo? Não, eu só tô falando estou falando como alerta, não estou falando para as pessoas usarem. Você, adolescente, não é algo que você possa, ignora não é as algo que palavras você do possa Marcelo. comprar de maneira fácil. Mas assim, este alerta, então assim, existe uma base no mundo da realidade que é perigoso você beber bebidas desconhecidas em ambientes fora do controle, certo? E aí alguém olhou e falou assim, cara, se a pessoa te apaga desse jeito, nada impede ela de roubar o seu rim. Existe uma série de coisas que impedem ela de roubar o seu rim. Existe uma série de fatores. Né? Por exemplo, conhecimento médico para arrancar o seu rim, por exemplo. Tipo assim, né? Não é porque você... não dá pra você pegar o rim de uma pessoa e entregar pra qualquer um. Não funciona. O transplante de órgãos não funciona assim. Então, assim, tem um componente, mas este componente de verossimilhança é que, em geral, ajuda a disseminar. Assim como nas fake news. Quanto mais parecer real, maiores as chances das pessoas disseminarem. E esse tem um outro elemento que este é o tipo de lenda urbana que pai e mãe gostam de disseminar. Por um motivo simples. Na cabeça deles, eles vão falar, mal não faz. Se eu te falo que existe essa história, que isso pode acontecer, se você, por causa disso, ficar com medo de beber bebida desconhecida na rua, mal não fez. Não tem problema. Porque aí você vai e bebe, aí você vai entrar naquela van esquisita. Você foi, o cara é legalzinho, mas tem 6 sujeitos dentro da van dele, por quê? Então, assim, né? Uma van branca, a galera tá usando uma balaclava preta, né? Um deles tá de jaleco, né? Ué, por que tem uma maca dentro dessa van dele? Curioso. Isso aqui, que é essa... Nossa, mas quanto... essa festa vai ser boa. Quantos saquinhos de gelo, né?
Então, assim, tem esse aspecto que você. Esse é o tipo de lenda urbana que dissemina muito, dissemina fácil, justamente porque é isso. Porque a pessoa que dissemina vai te falar que, cara, eu tô disseminando com a melhor das intenções. Se alguém deixar de perder o rim por minha causa, eu vou ficar feliz, porra. Entendeu? Quem nunca, né? Quem nunca participou disso? Né? Seguindo aqui para a próxima lenda urbana. Vai dizendo aí se vocês já sofreram com isso aí, ó, no chat. Se alguém já te contou sobre Se essa alguém lenda. já roubou seu rim. A pessoa, então, vocês estão fazendo piada de mim aí, caralho. O próximo lenda urbana. O punhal do fofão. Eu adoro a história do punhal do fofão. Porque ela tem uma origem 100% verdadeira. É o que eu acabei de falar. Existe uma base real na história de ter um punhal dentro do fofão. Ah, mas o que porra é... que Que muita porra é gente não fofão, sabe o que é fofão, né? Que porra é fofão? Fofão é esse personagem que deu origem a esse boneco. Ele tem essa cara aí de bolsa escrotal. E isso era um boneco real que passava na televisão brasileira nos anos 80. Cara, eu adorava, velho. Então, assim, existia o personagem da do Carreta Fofão. Furacão, né? Hoje tem muita gente que conhece ele porque ele já os caras do Carreta Furacão sempre tem um fofão perdido ali no meio. E os caras desenvolveram um boneco do fofão pra vender. E aí, eventualmente, os caras, por causa da estrutura do boneco, não sei o que e tal, a galera de desenvolvimento de produto na empresa falou: a gente precisa de uma estrutura mais sólida pra manter a cabeça posicionada, por causa do resto do corpo, do material que eles usavam, não sei o quê. Era bem pesada, porque ela era de plástico. Era pesada. Era de pano. Exatamente. Tinha essa borracha pra fazer esse testículo que ele usava de bochecha. E aí, isso pesava muito. Então o cara falou: a gente tem que ter essa estrutura. E aí o cara pensou: vou fazer essa estrutura aqui de plástico, né, e tal, e colocou essa que tá na imagem. Se você olhar isso pra aí e não souber do que se trata, talvez você ache que realmente é um punhal. Tipo, é uma lâmina de punhal. Claramente dá pra usar isso aqui pra matar. Não dá, é plástico. Não é cortante. Essa ponta não é ponta, não dá pra perfurar nada. Mas alguém bateu o olho nisso e falou: caralho, tem uma lâmina de punhal dentro do fofão. E o fofão tem essa aparência demoníaca. Pronto. Agora os caras estão aí espalhando um boneco de uma criatura demoníaca que tem um punhal dentro para as crianças poderem matar os pais. Então, assim, tem muitos elementos diferentes que ajudaram a embasar, a dar o aspecto bizarro disso. Programa do Gugu Liberato, por exemplo. Não, e assim, você tem todo um folclore de estátuas, de brinquedos que são usados para esconder coisa. Você tem a ideia dos brinquedos associados às coisas malignas. Então, eventualmente, você vai ter as bonecas assombradas, depois isso vai dar origem a Chuck, vai dar origem a Annabelle. Então, assim, eu lembro de ouvir essa lenda urbana como uma desculpa para não ganhar um boneco do fofão. Do tipo, eu quero um boneco do fofão. Não vou te dar um boneco do fofão, porque o boneco do fofão tem um punhal dentro dele. Uma faca. E aí você fala: cara, não era para precisar de um motivo para você não dar o boneco do fofão para uma criança. O motivo era a aparência do boneco do fofão. É um boneco bizarro. Punhal, tudo bem, eu não vou usar, né? Pode me dar. O máximo que eu vou fazer é usar ele contra o boneco, porque ele é muito feio. Entendeu? É porque a premissa também é que quando você apertava a barriga dele, você sentia esse formato. Então você não necessariamente sabia que era de plástico, né? Você só sentia o formato, que era esse formato de faca, né? De punhal. Então por isso o pessoal, não sabendo do que se tratava, gerou a lenda. E ela veio também junto dessa onda que o Marcelo falou aí de brinquedos amaldiçoados. A própria Annabelle, né? Não é bem uma lenda urbana, porque a gente sabe quem criou essa conversa também, que foi os irmãos os dois lá do filme. Esqueci o nome dos inspetores lá do Sobrenatural, os Caça-Fantasma. O casal, né? O Warren. Os casal Warren. E aí, respingou aqui na Terra Brasilis também, porque eu lembro da lenda da boneca da Xuxa, né? Sim. Tinha também a ideia, e ainda tem, acho que muita gente talvez ainda acredite nisso, que a Xuxa tinha um pacto com o demônio e, portanto, a boneca dela, em determinada situação, criava vida e estrangulava a criança que tinha ela. Sabe? Então, tá nessa leva do brinquedo do fofão aí também. E tinha uma herança, se você para pra pensar, tinha uma herança de Satanic Panic. Isso era final dos anos 80. Então tava todo mundo caçando um motivo pra achar que tinha coisa do demônio envolvido. Que eram cultos satanistas. Nossa, era terrível, cara. E eu lembro que tinha umas marcas de boneca que concorria com a Xuxa, umas marcas de boneca que concorria com o Fofão, e começava a surgir aquelas lendas, aquelas conversinhas que, a boneca de não sei o que também, e que era meio que pra emplacar, saca? Os caras querendo surfar na onda do negócio pra ver se... Ai, minha boneca é assombrada também, compra aí.
Tem lenda urbana que é só propaganda, é só comercial mesmo. Tanto que a bagulho. Xuxa foi contratada pela Netflix uma vez pra falar da boneca dela, que era um especial, era do Stranger Things, não era? E aí acabou. Acho que foi. E aproveitando a década de 80, né? também. E aí Ah, é verdade, é. fez a propaganda. Ó, o Eric, RPG é coisa do capeta. Ainda hoje, Sempre é. foi, né? Então. O RPG, o heavy metal E e o sorvete de pistache. Sorvete de pistache, menta, sorvete de menta com chocolate. Respeita sorvete de menta com chocolate. Mas do capeta mesmo, cara. Respeita. Ó, Assim como respeita o capeta. o terceiro conto da carochinha. Os quadros das crianças que choram. Puta que pariu. Meu vermelho. amigo, cara, eu já passei Eu vou apertado com essa história. Eu vou ter que assistir essa transmissão inteira sem ver o que tá sendo exibido na tela. Cara, Não durmo. quando eu era pequeno, tinha um assunto que vinha e voltava na mídia, que era o tal desses quadros das crianças que choram. É um italiano que pintava esses quadros de criança assim. É sempre a criança numa posição estranha, olhando para algum lugar, com um fundo todo irregular, né? Sem definição. E a galera falava que eram quadros amaldiçoados. As pessoas que compravam esse quadro, a casa incendiava, que a pessoa perdia tudo, eram acidentes terríveis, que as crianças dos quadros tinham elementos que mostravam que elas estavam sendo, na verdade, eram torturadas. E eu vou falar um negócio, cara, na adolescência eu fui pesquisar isso daí, aquele site que o Marcelo tá traumatizado, aquela tremidinha na voz dele lá, eu pesquisava deles. Que é o sobrenatural.org, tinha o Subliminar, né? Medo.com e tal, e eles traziam esses quadros todos. E eu olhava, e pra falar a verdade, cara, tem um certo fundamento as críticas. Se são verdade o que o cara fazia ou não, se foi intencional ou não, é outra coisa. Mas os quadros tinham uns troços esquisitos mesmo, cara. Esse daí é um dos quadros, ó. Se você olhar a parte da esquerda aí é o quadro normal e o da direita é o quadro invertido, mostrando que no pescoço da menina os traços do cara parecem uma mão enforcando a menina. E aí isso aí é um dos mais levezinhos que tem, porque quando você vai olhando os quadros que o cara tem, os pedaços da criança, sabe, o braço e tal, que as coisas não encaixam, e você vai entrando nesse clima sobrenatural da história, você vai ficando impressionado, cara. E isso Às vezes o cara só pintava mal. o cara foi à falência, cara. As pessoas, não foi só no Brasil isso aí, não. Isso aí foi no mundo inteiro, porque o quadro do cara era replicado. Esqueci o nome da técnica, que eles pegam e fazem uma cópia, saem imprimindo e saem vendendo esses quadros. E o cara foi pra falência, bicho. O cara não conseguia vender quadro mais porque todo mundo tinha medo dos quadros dele, porque ele tinha feito um pacto com Satanás, que ele tinha os quadros amaldiçoados. Como se Satanás fizesse esse tipo de coisa, cara. Satanás quer que você escuta Dio. Satanás quer que você escuta Ozzy Osbourne, cara. Ele não quer que você fica queimando sua casa. Então, assim... Admirando pintura clássica, né? Pintura ruim. Então, assim... Satanás marchando assim, tipo, muito interessante esse quadro, vou disseminá-lo. Então, mas isso daí, cara, gerava um lore lascado. Mais uma vez, cara, as duas últimas histórias de mistério que eu narrei aqui foi baseado nisso daí, ó. Foi baseado nas histórias das crianças que choram, nos quadros. Não só isso, eu lembro que um dos quadros que você usou na Aventura de Mistério, quando eu joguei, no Fazenda Esmeralda, primeira edição, parte 1. Primeira edição. Fazenda Esmeralda, parte 1, Não, porque teve parte 2 agora, parte 1. Um dos quadros que você usou é um desses quadros que tem lenda urbana de ser assombrado, né? Que é aquele quadro dos dois meninos em uma janela atrás. Com as mãozinhas. Esse mesmo. Eu ainda tenho ele aqui. Esse é um desses quadros que tem lenda urbana de... Não precisa não. O Marcelo gosta. Não, eu nem tô aberto. Eu fechei a transmissão, Marcelo, eu não tô vendo. Mas as pessoas merecem assistir, Marcelo. Isso, cara, dá view pra gente aí. Não, eu fechei a transmissão assim, eu fechei a janela. Eu não tô vendo a janela, tá aberto lá. Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Aqui eu sou desses. O Marcelo tá com esse cagaço todo. Sempre. Mas é porque ele tem medo. Sim, isso. Essa informação não é nem nova. Essa é a definição, né, Marcelo? Eu achei que você fosse elaborar, mas não, é isso mesmo. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa que tá na tela aí, ó. Deve ser, eu acredito em você.
Olha lá, ó. Esse quadro é estranho pra caramba, que era a primeira E vez aí que tem eu a vi. história de que a pessoa que comprou o quadro morreu depois de um ano, a pessoa que vendeu o quadro pra ela, o dono da galeria, morreu também depois de um ano. Que é uma coisa que acontece, né? As pessoas morrem, né? Tipo, um cara vende um quadro pro outro, aí ele morre do coração, o outro maluco lá morre depois de um ano de acidente de carro. Todo mundo, pronto, é amaldiçoado o quadro. Não, gente, as pessoas morrem, acontece. Ó, já terminou o piti aí? Acabou já. Terminou o chilique? Terminou, Petit. Então deixa eu voltar. Então, assim, cara, e você claramente vê que apesar de ser estranho pra caramba, porque realmente o quadro do cara é estranho, mas não tem um lé com cré o negócio, sabe? É simplesmente uma inaptidão do cara em fazer certas proporções. Eu esqueci o nome desse efeito, mas se você olhar para uma imagem, para um ladrilho, para uma paisagem disforme, automaticamente seu cérebro vai tentar formar alguma coisa que faça sentido ali. Então é quando você começa a enxergar rosto, quando você está ali no banheiro fazendo uma obra profunda, você começa a olhar pros ladrilhos e começa a ver rostos de pessoas, imagens lá. É isso daí, cara, é esse tipo de efeito. Mas isso daí pegou, que isso aí foi no Fantástico, cara, que na época não tinha internet, era a coisa mais assistida no país. E o troço viralizou pra todo lado e começou a aparecer novos quadros estranhos, e a história vai. Dali pro Chupacabra, meu amigo, é só 2 semanas. O chupacabra me impediu de dormir durante um tempo, inclusive. O chupacabra, não o chupacu. Esse você dorme Eu tava de boa, né? Chupacu, você dorme até melhor depois. É isso, senhores. É isso. Então agora que nós trouxemos 3 contos da carochinha, nós vamos prosseguir. Nós vamos falar agora de monstros inventados. Qual que é a ideia aqui? A ideia é pegar essas algumas lendas urbanas que trazem certos tipos de criaturas e mostrá-las, né? Não mostrar, né? Falar sobre elas, porque se mostrar, Marcelo não dorme. A não ser que o Marcelo já não vai dormir de qualquer a jeito. não ser que seja um chupa... enfim. Chupacu. Então a ideia é trazer essas criaturas pra gente ter uma ideia e, logicamente, já dar um embasamento para a próxima etapa, que vocês sabem como é que a gente faz, né? E eu não sei não, o senhor Marcelo e o senhor Jesus, mas nós estamos apressados hoje, hein, cara? É que a gente fala bastante, a gente tá... Mas eu tô de boa, eu não tô com pressa, não. Não, nós estamos apressados, cara. Você acha que a gente tá... Já estamos na metade do negócio, cara. Nossa, eu posso falar com mais calma. Marcelo, é o medo do Mas Marcelo. a gente tá falando o necessário, não? Então, o medo do Marcelo. É que não é um assunto que eu me sinta confortável em ficar elaborando longamente. Você foi o cara que mais insistiu pra esse assunto, cara. Não, eu só achei que valia isso. Ó, só pra você ter ideia, ó, qual que é o próximo assunto. A loira do banheiro. Loira do banheiro tinha Viu? imagens terríveis pra colocar nisso aí. Muita gente acha que é uma lenda brasileira, né? A loira do banheiro. Que de fato é uma lenda, eu pelo menos ouvi muito na época de colégio. Existem, como o Luiz falou, várias variantes, várias versões dessa lenda. Mas, na verdade, é uma lenda, pelo menos a versão que eu conhecia, e que eu acho que a maioria das pessoas conhece, incorpora muitos elementos de lendas estrangeiras até. Existe uma lenda japonesa chamada Hanako-san, que é bastante parecida, sobre basicamente, o que é a lenda da loira do banheiro? É a ideia de que você tem um fantasma de uma mulher loira que aparece no banheiro se você fizer um ritual específico corretamente. Na minha época, a história que eu conhecia era, você tinha que apagar a luz, tem que ter um espelho, você tem que apagar a luz e falar 3 vezes o nome dela, nesse caso, o nome loira do banheiro, que não é o nome dela, mas né, ela deve ter um nome. Quem ligava pra isso? O título loira do banheiro, você tem que descobrir o nome dela é Cleide, você tem que falar Cleide, não é. Fala loira do banheiro 3 vezes na frente do espelho, por isso que não aparecia. Mas ela não era loira. Era aquele loiro aguado, assim, aquele loiro tipo cabelo do tipo do Belo, aquele pintado com ovo. Assim. E aí você tinha que falar 3 vezes melhor. Loira do banheiro na frente do espelho, no banheiro do colégio, com a luz apagada, que aí quando você acendesse ela ia aparecer. Essa era a lenda. E na minha cabeça não fazia nenhum sentido, por que diabos eu faria isso? Por que eu faria isso pra ver um fantasma se eu não quero ver um fantasma? Se o fantasma só aparece nessa situação. E aí, vários desses elementos, tinha a lenda que você não tinha que falar isso, você tinha que bater na porta, você tinha que xingar, você tinha que fazer um monte de coisa e tal.
Mas existem vários elementos que são de outras lendas. Essa lenda da Hanako-san é uma lenda de um fantasma de uma menina que assombra banheiro de colégio, por outros motivos. A lenda de você invocar, né, essa parte de você invocar o fantasma falando o nome 3 vezes é um elemento típico da Blood Mary, da Maria Sangrenta, que é uma lenda americana famosa. O Candyman, que é uma lenda americana, também tem uma parte desses elementos que é repetir o nome. Então, assim, existe isso. Existem esses elementos. A lenda brasileira, a versão... Existe uma versão oficial da origem dessa lenda no Brasil, que existem registros de uma adolescente rica, paulista, de Guaratinguetá, que foi obrigada pelos pais, ainda no final do século XIX, a se casar com um cara mais velho. Ela era adolescente, o cara era mais velho, era uma coisa que os pais faziam. E a menina não gostou, e aí deu um jeito juntou as joias que ela tinha, vendeu e fugiu para a Europa. Deu um perdido nos pais, e aí 10 anos, menos de 10 anos depois ela morreu, não sabe como exatamente, na Europa. E aí os pais foram lá buscar o corpo, né, trouxeram o corpo de volta, e aí, segundo a lenda, a mãe ficou arrependida de terem forçado a menina a casar. A menina ficou triste por causa disso, não queria enterrar a filha, colocou a filha não enterrou adequadamente, colocou tipo uma da Branca de Neve, assim, que é negócio de vidro. Na casa dos anões. Exatamente. E a menina ficou lá, e até os pais eventualmente falirem, morrerem, não sei o que e tal, a casa foi vendida, isso era no começo do século XX, a casa eventualmente foi vendida e o local foi transformado num colégio. E aí a lenda era de que o fantasma da menina andava no colégio e poderia ser invocado, e tudo que ela queria era que que ela fosse adequadamente enterrada para poder ficar em paz, não sei o que e tal. Eu confesso que eu não lembro exatamente o que ela fazia, o que aparece. Essa aí é a lenda oficial do Brasil, mas eu não lembro, na minha época, o que ela fazia. Se você invoca ela, se ela ataca, se ela pede ajuda, se ela só conversa, ela assusta e desaparece, eu não sei. O que eu lembro... Eu tava dando uma lida mais cedo e tem umas variações que ela, tipo, te revela o futuro pra você e tem outras variações aí que ela te ataca. Então pode ser benéfico ou maléfico, né? O ritual. Exatamente. Ou seja, eu lembro de falar que ela tentava puxar as crianças não é pro submundo, não. Tinha um nome, como é que é? Não é pro limbo, mortos, não é pro limbo, não. Pro umbral. Ela vai puxar pro umbral. Uau. E lá ele ficaria na danação eterna. Também conhecido como inferno, então. E aí, assim, pensando do ponto de vista do RPG, adaptar isso para RPG não é difícil. Porque se você decompõe a lenda, é basicamente um morto-vivo espectral, um fantasma, que tem uma causa específica e uma forma específica de aparecer. Então, assim, se fosse usar uma lenda dessa no RPG, eu usaria no D&D, por exemplo, a ficha do personagem do monstro fantasma, e aí eu faria algumas alterações. Por exemplo, não há nenhum relato na história de que ela possuísse alguém, ou que ela fizesse algo parecido. Então eu tiraria, por exemplo, da ficha isso, do fantasma, mas eu ao mesmo tempo alteraria outras coisas, como por exemplo, você ter uma condição específica para ela aparecer e para ela desaparecer. Ou seja, ela não, talvez você dá mais resistência, dá uma imunidade a dano físico, sei lá, alguma coisa nessa linha. Mas eu acho que mais do que isso eu trabalharia no lore, porque eu acho que esse é o ponto-chave de qualquer lenda urbana. Então, talvez, basicamente, você precisa. A ideia da loira do banheiro é ser um fantasma associado a um local específico com um ritual de invocação específico, provavelmente relacionado à causa da morte ou ao, entre aspas, assunto não resolvido que mantém o fantasma no mundo dos vivos. Então, assim, você pode usar isso com um objetivo específico, você pode relacionar com um desafio específico, por exemplo. Os personagens têm que ir em tal lugar e invocar o fantasma que assombra aquele lugar e derrotar o fantasma. E aí os moradores da vila próxima indicam qual é o ritual de invocação para eles fazerem, porque eles não têm condição de enfrentar, mas eles precisam que a criatura seja enfrentada e eles estão fazendo isso em troca de alguma recompensa. Ou então, você tem que invocar o fantasma e aí você não tem como derrotá-lo fisicamente, você tem que descobrir o que ele quer que você faça para você fazer e ele poder ficar livre, e aí em troca ele te dá uma informação ou um item. Bati no microfone. Uma informação, um item, alguma coisa assim. Talvez você tenha que descobrir a história dela, a história do fantasma, para saber o que precisa fazer para ser libertado. Então, assim, é o que eu falo. Basicamente, se você decompõe a lenda, você consegue usar ele de maneira muito fácil, adaptando o lore em qualquer situação. E usando essas variações, igual eu falei que ela revela um segredo, ou ela revela o futuro, alguma coisa assim, também pode ser usado como fonte de informação, né? Sim. Que aí, igual você falou, você faz alguma coisa por ela, ou no caso
do medieval não vai ter muito como você apagar a luz, né? Sei lá, talvez leve uma só vela. pras velas. Leva uma vela pro negócio, né? Ele faz lá. Mas dá pra poder ser uma fonte de informação sobrenatural, alguma coisa do tipo, né? onde Você que pode os criar um jogadores lore não pra teriam ela, né? como, né? Saber de outra Sim. forma. Você pode criar um lore pra ela, tipo, era uma profetisa que foi morta, e por isso ela ainda tem poder de adivinhação. E aí, dentro do próprio sistema, você pode dar a ela a capacidade de usar uma magia específica. Tipo, a magia de adivinhação de alto nível que ela usa e tal. Você pode fazer isso. Eu tenho um quê de tendência quando eu faço uso de criaturas, entidades e seres invocados, né? Quando você chama. Por quê? Porque, cara, quando o monstro tá lá tranquilo e você vai fugir dele, você não quer que ele te pegue e tudo mais, é uma coisa. Agora, vou citar um exemplo para ilustrar. Um dos jogadores de uma mesa antiga minha, ele queria a imortalidade. E para entender como é que funciona a mortalidade, ele já tinha tentado várias coisas para ser imortal, tá? Ele não tinha conseguido. Mas para entender o sentido da mortalidade, ele tentou fazer um ritual de invocação e ele chamou a morte. Sabe qual que é o problema quando você chama a morte? Ela vem. E aí ele queria se livrar, cara. Tentar se livrar. Mas eu tenho que ter os testes de resistência. Foi teste de resistência pra quê, cara? Foi você que chamou. Você que quis. Então, quando você chama, quando você procura, eu sou muito categórico nisso, cara. Por que você quer evitar algo que você chamou? Não tivesse chamado antes. Então, eu vejo que essa loira do banheiro é um caso clássico de aparição, onde ela pode dar os signos, né, que ela está lá, os símbolos ela deixa pelo canto, as pistas estão para ser procuradas, ela deixa sempre esse rastro fantasmagórico, mas existe o ritual para você chamar, e quando você chama, ela vem. Só que quando ela vem para cumprir o objetivo dela. E aí, qual é o objetivo dela? A história é sua, cara, te vira aí. Mas aí fica legal, porque é como se você estivesse liberando o mal ou liberando a criatura sem restrições. Por quê? Porque você chamou, cara. E você tem um grande cachorro, daqueles cachorro que parece um cavalo de tão grande. Ele passa o dia inteirinho brincando na lama, na chuva. E aí você pega, chega lá no quintal e chama ele. Sabe o que ele vai fazer, né? Ele vai vir com tudo pra cima de você e te sujar com as patas, cara. E você vai evitar que jeito foi você que chamou, ele vem. Agora, você aguenta as patonas sujas. É uma comparação imbecil? É. Mas ela é bem verdadeira quanto ao sentido da minha opinião, quanto a criaturas invocadas. Se você chama, você dá autorização pra ela. Dá né? autorização. Quem procura, acha. Tô vendo aqui a relíquia, ó, entrando no meio da stream e sem contexto, mas monstros inventados, todos então, sim, todos são inventados, cara, todos os monstros são inventados, até aqueles que são verdadeiros são inventados, porque a imagem que é passada é a imagem que não pega a essência verdadeira dele, cara. A gente já falou isso no Tarrasque. Você lembra do vídeo do Tarrasque? Nossa senhora, ninguém tem essa memória, nem eu. Todo mundo fala do Tarrasque, mas você sabe que ele é um bom esposo? Isso é verdade. Pois Esse aspecto ninguém lembra. Que o Tarrasque divide as contas proporcionalmente à renda da casa. Exato. Então você nunca sabe, na verdade. Todo monstro é inventado. Podemos seguir para o próximo monstro inventado? Bora. O Tarrasque é vítima de propaganda, eu sempre falei isso. O próximo monstro inventado, fecha o olho, Marcelo. Crianças malignas. Mano, eu odeio essa imagem. Vai se fuder. Cara, crianças... Você tem crianças, cara. Eu sei, caralho. Criança é 100% das coisas mais assustadoras. Vivo, morto, fantasma, morto, vivo, tudo. Sempre, pior. Crianças malignas, cara, tá no coração das pessoas como um temor latente desde que o mundo é mundo. Porque normalmente todas as espécies tendem a proteger os filhotes, inclusive a humana, a espécie humana. E você tende a achar bebês e crianças seres bonitinhos, fofinhos, porque a biologia faz com que o seu apego seja tamanho que você tenha que se esforçar para proteger.
Então, quando você pega e desvirtua essa pureza e essa inocência e transfere para essa criança uma malícia, você tem uma criança maligna, capaz de fazer atrocidades que nem os adultos têm coragem, ao ponto de fazer verdadeiras, vamos falar assim, chacinas, e que ninguém ao menos possa desconfiar. E quando a verdade vem à tona, já é tarde demais. Quem então se lembra do Macaulay Culkin matando geral no Anjo Malvado? Hoje, em tela Ninguém se quente. lembra. Um Frodo, inclusive. Ele mata geral, na minha cabeça ele matava tipo uma pessoa. Não, ele quase mata todo mundo, porque ele tinha que passar na televisão, então eles não faziam os filmes de verdade, sabe? É que eu acho que na sessão da tarde eu vi, eles cortavam a maioria das Ele mortes. só fazia a pessoa, ele fingia que ia empurrar, e depois aparecia o menino caído no parquinho. Então, Entendi. como que você usa a criança maligna? Cara, do jeito que você quiser, na verdade. Por quê? A primeira arma da criança maligna, e isso eu não tô falando só para D&D não, tá? Para sistemas diversos. Acho que o que dá mais rock aí são esses sistemas tipo storytelling, até o mistério dá para fazer, sistemas mais modernos, porque você vai pegar uma pessoa comum, uma criança fraca e sem recursos, e você vai dar a ela uma capacidade de discernimento que não se espera da criança. O grande poder da criança malvada é ela ter esse discernimento, porque ela entende o que está acontecendo e ela é capaz de planejar à frente do que um adulto interpreta. E essa é a forçada de barra que você pode dar. A partir disso, você vai seguir exemplos, igual eu falei, do Anjo Malvado, você pode fazer. Tem aquele... Qual que é aquele que a menina, na verdade, tem 30 anos de idade? Órfã. A órfã, ela faz isso, por quê? Porque é uma criança, entre aspas, só que ela tem um pensamento de adulto. Essa órfã, na verdade, ela é um adulto, mas você vai usar esse plot, esse comportamento para justificar as ações dela, porque ela é ardilosa, ela é oportunista, ela vai saber fazer a coisa na hora certa e escapar. Por quê? Porque é só uma criancinha inocente, meu amigo, é só um bebê um pouco crescido, alguém que a inocência ainda vive no coração, incapaz de fazer essa maldade que você acabou de ver ela fazer. Então, dá um verdadeiro susto aí no Marcelo, nos jogadores como o Marcelo, porque eles nunca esperam, principalmente se é uma campanha onde você não vê as coisas acontecendo, você só vê o resultado das coisas. Você vai ter que usar suspense, investigação, vai ter que usar uns certos plot twists e alguns jump scares se você conseguir. No final, a criança ela vai ser tão frágil quanto uma criança e ardilosa como um adulto. Se você quiser dar um tom mais legal, atribua uma condição sobrenatural para ela, ou um poderzinho, ou uma justificativa, como na verdade ela é uma reencarnação de alguém poderoso, na verdade tem um espírito que está atuando sobre a criança, na verdade é uma maldição que está fazendo com que ela seja isso ou aquilo, e aí você vai seguir a história a partir daí. Ou então você faz a versão D&D da órfã e faz isso. Na verdade é um halfling. É um halfling adulto se passando por criança. Um halfling de 50 anos se passando por uma garotinha Precisa de 9. esconder. E precisa esconder os pés para não verem os pelos. Tem um filme de comédia daqueles irmãos Wayland, né? Tem um cara que na verdade é um anão e se disfarça de criança. Ele se disfarça de bebê. É pior. E aí, tem algumas variações de comportamento que esse Silvio Emílio falou que é interessante se explorar, que é essa questão de deixar a pessoa desacreditada do que ela alega que aquela criança fez. Porque aí você vai e fala, tipo, nossa, a criança fez tal coisa. Eu falo, não, você como personagem viu, mas quando você vai testemunhar, como é que você vai convencer as pessoas de que uma criança fez tal coisa? A criança não tinha força de derrubar o forninho. Você começa a desacreditar a pessoa que tá ali testemunhando com a verdade. Então você vai dando uma minada na confiança que as pessoas têm nela, etc. Outra questão também que o Bíblia tá falando de sobrenatural é quando ele entra um pouco também nessa questão de autoridade, que é a criança, ela é maligna, mas ela é parte principal de uma seita. Ela é a reencarnação de X coisa lá de alguém
que é considerado importante. Então, você não pode fazer nada contra ela, porque ela é uma criatura importante, né? Ela é O centro, Messias, né? O alguma cerne coisa de assim. alguma coisa. Então, tem essa possibilidade também de utilizar com essa pegada de líder de seita, de pessoa de Messias, de pessoa importante que você não pode ir contra ela. E é um elemento que é fácil de você ter inspiração, né? Porque você tem a profecia, que a gente já falou aqui acho que no Papo de Mestre sobre Terror, acho que foi o Vermelho que falou até, do Damien, né? Uhum. Você tem vários, como você mesmo mencionou, você tem a órfã, você tem a profecia, você tem a Jumal. Então, assim, esse elemento da criança fazendo, eu gosto mais de quando você trabalha com ele com um elemento de surpresa. Eu gosto de, tipo, o momento em que os personagens vão entender que a criança está envolvida num negócio, já tem que ser pro final, já tem que ser pra conclusão. Porque, né, senão... E aí eles têm essa dificuldade de... Porque tem esse aspecto. Se por um lado a criança tem essa aparência inofensiva da pureza, que dá a ela um negócio, por outro lado ela é naturalmente, a menos que você dê um elemento sobrenatural, ela é naturalmente mais frágil. Por isso que ela ataca na maldade. Por isso que ela ataca no furtivo. No subterfúgio, né? No subterfúgio, porque se for pra trocação franca, ela é uma criança, ela não vai ter chance. Então, tem esse aspecto de que tem que ser mais pro fim, e aí que a pessoa, talvez que ela tenha essa seita para proteger, ou que ela tenha alguém que não acredita nas pessoas sobre o que ela tá fazendo para se proteger, e isso tudo vai fazer uma diferença. Mas eu acho que isso tem que ser mais pro final, porque se for muito antes, a tendência é, cada vez que as pessoas não conseguirem resolver isso, ficar menos real, ficar menos factível, né? Você tem que suspender demais a realidade no longo prazo, para tipo, nossa, mas mesmo assim as pessoas continuam não acreditando em mim e tal. A criança acabou de fazer isso, agora o argumento passou a ser, não foi ela, deixou de ser não foi ela, foi ela, mas ela dodói. Na verdade é um Foi sem querer. Exatamente, na verdade é um Halfling. De meia idade. Não foi ela, foi um homem de um braço só. Foi a criança de um braço só. Nossa senhora. Então vamos lá, o terceiro monstro inventado. Os crocodilos dos esgotos. Os crocodilos gigantes dos esgotos. Essa lenda, ela vem a ideia dela era que alguma criança tinha encontrado um filhote de crocodilo, e aí os pais não queriam cuidar, sabiam que era aquilo que não deveria ser cuidado, e jogaram na descarga, jogaram no vaso da descarga. E aí, aquele crocodilo filhote eventualmente cresce, e vai se tornar um crocodilo gigante que habita os esgotos da cidade grande ali onde as pessoas vivem. Então, eu não sei se existe algum fundamento a partir disso, de onde surgiu, talvez em cidades que sejam pantanosas ou algo do tipo. Pode haver, porque eu já vi em outras situações que cobra saindo do vaso, sapo saindo do vaso, esse tipo de coisa acontece mesmo, porque muitas vezes o esgoto é ligado a uma rede fluvial e normalmente pode ser que o trajeto reverso seja feito por uma criatura que está ali. E aí isso pode ter gerado essa ideia e a premissa de que, bom, o jacaré, o crocodilo, no esgoto, ele vai ter ali nutrientes fartos ali para comer. Não sei qual é esse nutriente que o pessoal presume que o crocodilo vai comer lá no esgoto. E por isso ele vai... e ele não tem não vai ter ali um predador, né? Então ele vai poder ficar à vontade ali, crescendo e se desenvolvendo. E aí tinha esse medo lá nos Estados Unidos de que esses crocodilos gigantes vivessem nos esgotos. E também porque muitas vezes os esgotos de cidades mais antigas, coloniais, são esgotos de galeria, né? São aqueles esgotos maiores. Esgoto de galeria. Faria sentido. Então, no D&D, já existe, né? Já existem criaturas crocodilos gigantes. Então é muito fácil se adaptar. Seria mais por um contexto de história mesmo. De você usar um easter egg, por assim dizer. Se o pessoal da mesa conhecer essa lenda urbana. Então você pode usar um easter egg de tipo, alguma coisa aconteceu e eles precisaram ir pelos esgotos investigar. E aí lá você pode ter um inimigo que é um crocodilo gigante. E aí a galera fala assim, crocodilo gigante da lenda, não sei o quê. Então dá pra dar uma brincada assim com esse tema. O legal de ver é o seguinte, cara, realmente
teve essa treta aí do crocodilo que viveu. Não viveu, não, foi encontrado nos esgotos. Que o pessoal fala assim: se você vai pro Brasil, tem macacos andando nas ruas, tem onça andando nos negócios. Tem, cara, você acha. De vez em quando aparecem umas onças espalhadas aí. Mas lá na Flórida também tem crocodilo, cara. Eles encontraram um crocodilo no esgoto, chamaram os bombeiros e os caras capturaram o crocodilo. Então não quer dizer que ele vivia nos esgotos, quer dizer que teve um alagamento lá, uma cheia, o bichão entrou no esgoto e ficou preso lá dentro. E aí ele foi retirado e colocado de volta pro lugar de onde ele estava. Mas, cara, bichos que vivem debaixo das cidades é sempre plot bom, cara. É sempre história boa. Tá aqui falando aqui, ó, o Rei Rato. Cara, o Rei Rato, a gente chegou a falar disso daqui. Inclusive eu citei, eu acho, esse filme tem uma série de filmes chamado VHS. São filmes de terror curtinhos. Geralmente esses filmes têm 3 histórias dentro dele. Então um deles é sobre o Rei Rato, que é um grupo de jornalistas entrando nos esgotos para achar o Rei Rato. Muito, muito bom. E é sempre legal você colocar essas questões de animais nos esgotos, nesses cantos, porque são cantos que vira e mexe os aventureiros acabam indo para fazer alguma coisa. E eles acabam topando com esses perigos inesperados, dá uma emoçãozinha. Crocodilo na água, jacaré na água, meu amigo, é uma das coisas mais perigosas que tem. A gente já falou aqui quando a gente falou de pântano, né? Sim. E lenda urbana, essa é uma lenda urbana tão arraigada no folclore, na mitologia, vamos dizer assim, americana, que, o Killer Croc, o vilão do Batman, é um jacaré mutante que vive no esgoto. Ele basicamente vive no esgoto. Então, assim, eles incorporaram um pouco da lenda urbana na hora de fazer o lore do personagem, justamente porque é uma coisa que todo mundo já conhecia e já se identificava, por assim dizer. Tem relatos. Eu estava pesquisando aqui, há relatos em vários lugares, não só nos Estados Unidos, mas na França, eles já capturaram um jacaré que vivia no esgoto, crocodilo do Nilo, foi parar no aquário, viveu até a morte no aquário, todo mundo vive até a morte. Mas morreu, viveu até... Viveu até morrer. Morreu de velho no aquário. Que tava vivo. Mas em geral isso faz sentido faz sentido em lugares que dá, né, pro jacaré viver. Os caras foram lá em Roma, cara, encontraram um jacaré trabalhando lá no sistema de saneamento da cidade, já tinha 20 anos já. O cara tava quase aposentando. Isso aí é seletista. Voltando a falar que CLT é ruim, é lenda urbana. CLT é bom, cara. Bora seguir, porque o próximo assunto é interessante. O próximo assunto é o seguinte, ó. Adaptando lendas urbanas. Agora, nós vamos fazer uma adaptaçãozinha mais direta e reta. Não é nem um plot, tá? É uma adaptação para você usar mesmo. E você escolhe como é que você vai fazer isso daí, de acordo com o que a gente for passando nas orientações. E acredito que vai ser um troço mais maleável. Pelo menos pelo que eu vi de título aqui, vai ser um troço mais tranquilo. E a primeira lenda urbana adaptada para você é a seguinte: Corpo Seco. O Corpo Seco, para quem não sabe, é uma lenda brasileira. Tá? E essa é bem brasileira mesmo, ela foi estudada pelo Câmara Cascudo, que é uma referência nacional em termos de folclore, e é uma lenda muito bem estabelecida no país inteiro, em várias regiões. Ele só não é mais, vamos dizer assim, urbano, né? Ele é uma lenda muito lembrada, ele foi muito divulgado no meio rural, mas não há nada... mas não há nada. Olha o Otávio aí, caralho. Olha só, o Otávio é lenda urbana. Lenda urbana. Ele falou a segunda maior lenda urbana do canal. A primeira é o Otávio mestrando. E aí, o Corpo Seco, na verdade, não tem nada que impeça você de usar ele como uma lenda urbana. Não tem nada que te impeça de colocar ele num cenário cidade. Basicamente, a história é um cara que foi tão ruim na vida, tipo, ele fez tanta maldade, mas tanta maldade que quando ele morre, o inferno não quer a alma dele e a terra se recusa a comer o corpo. A terra se recusa a decompô-lo. Então, o resultado é basicamente que o cadáver dele volta à vida para vagar por aí fazendo ruindade. Então, como ele é um cadáver,
essa é outra lenda urbana, as unhas dele continuam crescendo após a morte. Essa lenda urbana, as unhas não continuam crescendo após a morte, é só porque a pele retrai e as unhas parecem maiores, por isso que quando alguém exuma um cadáver um mês depois, parece que as unhas estão maiores, mas é só porque a pele recolheu. E tanto é que por isso, em algumas regiões, ele é chamado de unhudo, por causa do que seria o tamanho das unhas. Se você prestar atenção nisso, é basicamente uma versão brasileira, um morto-vivo com um lore, assim. Ele tem um lore específico que é esse. É tipo um lívido, né? Esse é o ponto. Se você quer usar um... É tipo lívido. Se você quiser usar o corpo seco na sua aventura, você pode usar na sua aventura de D&D, ele pode ser um zumbi normal. Simplesmente, assim. Claro, aí isso te restringe, se por acaso naquele cenário tem que ser uma coisa em que os zumbis não sejam tão comuns, não seja uma coisa, mas é uma explicação temática, né? Você vai ter uma dificuldade. Ah, beleza, aparecem 10 corpos secos, então o lore fica mais comprometido. Não, mas eu quero usar, e aí eu quero manter o lore, então. Se você for usar uma aventura de baixo nível, você pode usar o livro. Centro-Oeste, né? Você pode usar esse livro do que o Vermelho falou. Inclusive, porque essa história dele chamar de unhudo, e todo mundo fala, toma cuidado com a unha, você tem a mecânica do poder especial do ataque de garra do livro, que faz sentido que as pessoas lembrem desse detalhe. Ah, mas eu quero que seja uma coisa ainda mais complicada. Nossa, ele era ruim. Pra ser ruim desse jeito, tem que ser ruim assim. Nenhum deus quis a alma dele, não sei o quê. Então, beleza. Então você pode fazer ele como um renascido. E aí, uma das versões da história do Corpo Seco é de que ele, entre as maldades que ele fez, a maldade maior que ele fez foi matar a própria mãe. Então, assim, você pode usar isso como, tipo, agora ele foi condenado a desfazer o que ele fez, ou reparar os erros dele, inclusive esse. Então, ele até, enquanto ele não fizer isso, ele não vai poder descansar. Então, assim, esse é um ponto que eu queria destacar no uso que a gente tá falando de lendas urbanas da RPG. Nem sempre você precisa criar um monstro do nada, né? Às vezes o que você precisa criar é apenas uma história nova para um monstro que já existe. O lore dele. E você pode fazer alterações. Lá no primeiro Papo de Mestre desse ano, a gente falou sobre criação de monstros, e a gente falou como muitas vezes é mais fácil você adaptar um monstro que já existe. Altera uma descrição, altera uma ou outra mecânica mais simples, e altera especialmente o lore, pronto, você já tem um monstro diferente daquilo, e as pessoas não vão necessariamente identificar. Às vezes o cara até olha e fala, beleza, você se baseou no monstro tal. Mas não é um monstro completamente diferente, um monstro novo específico do seu cenário. E uma coisa também que a gente não falou mais cedo, mas que se casa em todas as situações, é que mais importante do que o monstro em si é o boato, né? Porque a lenda urbana, ela funciona a partir do boato. Então, alguém ter ouvido falar, igual a gente falou, tipo, o primo do cunhado do meu genro ouviu falar de um cara que aconteceu assim, 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 lá na cidade dele, do outro lado do mar. Aí, então, você vai criando histórias, igual o Vermelho falou, histórias da Carochinha, né? Eu nem sei quem é Carochinha, porque era um livro, Contos da Carochinha, era só essas histórias. E quem é Carochinha? Era uma pessoa? Cara, acho que era quem contava a história. Então, a Dona Carocha, né? Então, é importante você trabalhar muito nesse lore, trabalhar muito nesse boato, nessa ambientação, que é o que vai fazer a história da sua lenda urbana brilhar mais. A história do Corpo Seco que eu acho legal é se você usar esse tipo de situação em um cenário onde essas coisas sobrenaturais não são comuns. A fantasia, ela é quase impossível. Então você ter esse elemento do morto-vivo, ele cai tranquilo, principalmente se os jogadores vão começar a ficar explorando os conhecimentos que eles têm em metagame. Então eles vão achar que é zumbi, eles vão achar que é um lívido, eles vão achar que outras coisas. E na verdade não são, cara, porque zumbi não fala, lívido tem uma certa motivação, e esse cara, ele voltou por quê? Porque nem o inferno que é ele. Ou seja, ele é o mesmo sujeito, só que um pouco menos vivo. Então, dá pra você fazer ele se passar por outras pessoas. Uma história de investigação que pega um serial killer, por exemplo. Imagina, se você descobre que o serial killer, na verdade, é um cara que já morreu antes, só que nem o inferno quer ele. Se você descobre que esse cara aí, na verdade, foi um vilão que você enfrentou e venceu lá atrás, ele não tinha nível para ser um desafio muito poderoso, e você impediu o cara logo no início, ou seja, você faz ainda um vilão recorrente para sua campanha. Porque tem isso, né? Se o cara não quis, nem o inferno quis ele, como é que você mata? Diz a lenda, como é que faz?
Não necessariamente. Tem, né? Acho que tem um. Na queimar, né? Quem Cadê queimar o o corpo. Eric? O Eric tá É, vendo em aí? Ô, tese, Eric, você sabe como eu é que acho- faz, porque você eu não sei, o pessoal falou que tem Você que tem ele, costume, né? é ele que gosta dessas coisas. o pessoal falou que tem ele no Cidade Invisível. E aí pode ser que lá eles Tem. expliquem, Mas Tem, mas não lembro. é porque tem tem versões da lenda que falam que ele não volta pra fazer maldade 100%, que ele só volta pra dar um susto na galera e tal. Então assim, você não tem que matar ele, você só tem que tipo, pô, tomei um susto, babaca, e segue sua vida. Bom, então Ele é aquele cara que fica assim, it's a prank, bro, né? Come on. vamos seguir. Agora, a próxima adaptação é uma lenda que não é tão assim conhecida não, hein? Pouca gente aí que teve que verificar aí nossa creepypasta e tal. O experimento russo da privação do sono. Puta, eu odeio esse creepypasta, vai tomar no cu. Isso aí é uma treta que surgiu aí nos anos 90, que dizia que da década de 70 a União Soviética estava fazendo experimentos para fazer aquelas paradas sempre de eu quero um cara que tenha poderes telecinéticos, eu quero alguém um super soldado que não precisa dormir e tudo mais. Então eles usavam doses contínuas de drogas diversas, coquetéis de medicamentos para fazer os soldados lá enfrentarem situações desumanas. Eles ficavam dias sem beber água e sem comer, sem dormir e tudo mais, a ponto deles torturarem os soldados, colocando pinguelas de água para que eles não dormissem, alterando a temperatura para que o corpo não ficasse confortável, e ao final de um certo tempo, com vários tipos de dosagens de remédios diferentes, um dos soldados sobreviveu e ficou desse jeito que está aí na imagem. Esse seria um dos soldados que sobreviveu ao teste e ele conseguiu passar por períodos de privação de alimento e sono. Os remédios teriam transformado ele nessa criatura. Essa criatura tem a seguinte capacidade: ela tem uma incrível força, uma resistência fora do comum, porque o corpo constantemente produz adrenalina, e ela, se não se alimentar constantemente, ela vai morrer em colapso, porque o organismo não vai sustentar tamanha atividade fisiológica que a falta de sono provocou com os remédios. E aí, pelas histórias, falam que esses remédios não foram suficientes para que o experimento desse certo novamente, mas as indústrias farmacêuticas começaram a utilizar esses compostos para vender para as pessoas. Então, se as pessoas tomassem certos tipos de estimulantes e certos tipos de remédio, elas poderiam ficar com vários dias acordadas, e elas poderiam se transformar em uma criatura parecida com essa. Bom, para colocar isso daí na sua campanha de RPG, nós temos duas possibilidades aí. A primeira é se você colocar numa campanha moderna, uma campanha de storytelling, numa campanha de mistério, ou do sistema do Selbit. Ou Selbit, a gente tá falando da Ordem Paranormal, aí fala de nós. Você pode colocar lá o seguinte: eu sou muito contra, assim, a maioria das aventuras modernas, né, ser contemporânea, cara, porque celular é um grande facilitador, transporte, é tudo muito fácil, tudo muito pesquisável, mas você pode arriscar, tá? Se você fizer ela num tempinho aí mais para trás, 80, por exemplo, até início de 90, você pode fazer o seguinte, que existe uma crescente disseminação da história de uma pessoa que já está sem dormir há 2 semanas,
porque ela tomou sérios remédios e ela está perdendo. Porque quem não sabe, se você ficar aí 3 dias sem dormir, 4 dias sem dormir, você começa a ter uns probleminhas neurológicos, tá? Você começa a ver coisas que não estão lá, você consegue a não ver as coisas que estão lá, etc. Então surge a história dessa pessoa que não está conseguindo dormir, chega a sair na televisão, uma pessoa que não consegue, papapá, não sei o que lá. E pode ser na cidade onde está acontecendo a sua aventura. Ao mesmo tempo, você vê que existe um surto de insônia que está acontecendo. Esse surto de insônia está proliferando principalmente entre pessoas de classe mais alta e pessoas que possuem funções de importância em empresas, tipo gerentes, coordenadores e tal. E o que está acontecendo é que esses remédios que foram utilizados nesses experimentos estão sendo usados de maneira inadvertida como base de remédios comuns, e está levando as pessoas à privação do sono, e isso está levando as pessoas a se transformarem gradativamente nesse tipo de criatura, o que vai acabar provocando uma certa infestação dessas criaturas violentas e extremamente fortes. E aí você vai ter uma espécie de apocalipse zumbi, só que de criaturas que não estão mortas, tá? São criaturas só muito resistentes, movidas por instinto, que querem basicamente se alimentar e estão muito loucas o suficiente para não conseguirem se comunicar e seguir basicamente através de seus instintos. Se você vai fazer uma campanha já de fantasia medieval, o que pode acontecer é você criar uma criatura muito parecida com um lívido, mas sem as origens sobrenaturais, e elas estão se proliferando através de alguma maldição. E agora eu vou sacar a carta do trunfo da Griselda, porque algum tipo de bruxa ou alquimista está produzindo elixires que transformam essas mutações, só que disfarçados em remédios para bom sono. O remédio para a pessoa que tem insônia está provocando a insônia, e gradativamente, no intervalo de poucos dias, ela transformará a pessoa nessa criatura vil e nervosa. A salvação dela é calmante e sono. Aí ela vai desintoxicar e talvez voltar ao normal. E aí, meu amigo, vai da sua cabeça doente o nível de gore que a sua história vai ter. Porque você pode fazer um troço bem tenso para os seus jogadores. Eu não conhecia essa história específica aí do privação de sono, experimento russo. Eu conheço a do MK Ultra, né? Que era a versão dos Estados Unidos, né, da criação do super soldado, com essas mesmas premissas aí de utilização de drogas, LSD, esse tipo de coisa, para poder desenvolver. A maioria das vezes eles estavam focados em poderes psíquicos, né? E aí tem até aquele filme, acho que O Homem que Encarava as Cabras, que é um pouco sobre essa questão também, né, da galera que fazia as cabras desmaiar só olhando pra cara delas. Que na verdade ele foi o único que conseguiu matar uma cabra, né? E aí é muito similar, né? Então acho que dá pra utilizar esse monstro também, muito parecido com o zumbi, só que sem o fator morto. Ele vai estar no fator de privação de sono, como você falou, e que a cura é muito mais simples do que a zumbificação, né? Porque aí você pode colocar ali se for um cenário, por exemplo, fantasia, tem a magia adormecer, né? Então você pode colocar o cara pra dormir ali que você já consegue vencer aquele inimigo. O difícil é o jogador saber que essa é a arma contra esse tipo de criatura. E aí vai uma investigação, aí normalmente vai para uma aventura mais de investigação mesmo, recolhendo pistas, muitas vezes documentações, grimórios antigos, esse tipo de coisa, onde ele vai conseguir encontrar essa informação e poder utilizar para vencer esse obstáculo, sem precisar matar os pobres coitados que estão zumbificado, entre aspas. Só não dorme, cara, coitado. Eu fico assim depois de um projeto grande. Eu acho que dá pra fazer um negócio também interessante, que você pode fazer esse apocalipse, entre aspas, zumbi. Você pode fazer uma aventura meio de terror, em que você só tenha o caso de uma pessoa, realmente, que passou, mas aí os personagens estão tentando escapar do lugar,
Então, assim, Ou a gente tentando não esperava. curar a pessoa, né? Ou então, assim, a gente estava acompanhando o experimento e a gente não esperava que fosse acontecer isso. Ele saiu do controle, ele fugiu, e agora a gente está na base militar russa de pesquisa aqui no meio da Sibéria, isolado, e esse cara tá aqui circulando, e agora a gente tem que dar um jeito de escapar antes que ele mate todo mundo. Também é uma possibilidade. Mas nessa ideia do apocalipse zumbi, uma coisa que eu acho que você pode fazer interessante também é ir você fazendo uma evolução de força. Então você começa com os caras, tipo, a hora que o cara tá sofrendo aquele efeito ali, depois de 2 semanas sem dormir sob efeito, ele vira um zumbi. A ficha dele equivale a de um zumbi. Se ele continuar sem ser morto durante mais 2 dias, ele começa a ficar mais forte. Ele vai virando um carniçal. Depois ele vira um lívido. Depois ele vira. Então, assim, quanto mais tempo ele passa sem dormir. Depois vira um coach, trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. E aí ele chega falando isso pra você e você fala, por favor, me mata. Então, assim, quanto mais tempo ele passar sob efeito do medicamento sem dormir, mais forte ele vai ficar. Então, é uma situação que vai piorando gradativamente e as pessoas talvez já tenham essa informação logo de começo, cientes de que elas precisam fazer alguma coisa rápido para poder resolver. Bom, enfim, cara, se você usar aí, depois vem cá e fala como é que foi, cara. Eu quero saber, porque eu já tive aqui essa ideia hoje e eu tive vontade de pegar pra mestrar, viu? Mesmo. Podemos ir pro próximo? Bora. Então, vamos lá. O próximo é o seguinte. O Homem-Mariposa, e eu confesso, cara, o tema não é meu, não. Mas quando eu vi essa história a primeira vez, eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara com ela. Mariposa, né? Mariposa. Mariposa, o homem Mariposa. É porque é o homem, cara. É que ele chega falando, que Mário, pô. Que Mário, Posa. Posa. O Homem-Mariposa. O Homem-Mariposa, que ele é uma lenda urbana americana, e é conhecido como Mothman, né? O Homem-Mariposa em inglês. Ele vem de um acontecimento numa cidade do interior dos Estados Unidos, em que as pessoas relataram que, passando de carro à noite, na região ali rural, se deparavam com essa criatura no meio da rua, assim, no meio da estrada, que era um homem com asas, um homem escuro com asas, olhos vermelhos brilhantes, assim, na escuridão. E não acontecia nada, as pessoas viam, se assustavam, mas seguiam a vida normalmente. E aí o que acontece é que depois de uma série de pessoas verem esse Homem-Mariposa, no ano seguinte caiu uma ponte nessa mesma cidade. Então as pessoas ligaram uma coisa a outra. Então o Homem-Mariposa, na verdade, é um prenúncio, uma profecia de desastres. Ele aparece quando algo muito, muito perigoso vai acontecer. Então, nessa queda de ponte, pessoas morreram, etc. Então, eles ligaram uma coisa a outra de que o Homem-Mariposa era um anunciador de desastres. E depois foram feitos alguns estudos com o pessoal, biólogos, etc. A teoria que se tem, que nunca mais foi visto, ninguém pegou o indivíduo para analisar, é que era um tipo de garça, tem um nome específico que eles falam, mas é uma garça que é maior, uma garça bem grande, que é do tamanho quase de um homem, e ela as penugens dela são mais escuras e ela tem umas manchas vermelhas ao redor do olho. E os animais também, grande parte dos animais, quando você bate o farol no olho dele, assim como o gato e alguns outros, ele reflete, né? Então dá aquela sensação, aquela impressão de que está iluminado. Então, a teoria que se tem é que as pessoas estavam vendo essa garça, que não é nativa dali, às vezes no processo migratório ela ficou para trás, alguma coisa ali, ela estava fora do seu habitat, então as pessoas não estavam acostumadas a vê-la. Então, deu essa impressão na escuridão, com um monte de fatores que contribuem, de que era essa imagem do Homem-Mariposa. Tem até um filme chamado The Mothman Prophecies, eu não sei o nome dele em português, Profecia do Homem-Mariposa, sei lá, com Richard Gere, que acontece isso. Ele tem esse vislumbre do Homem-Mariposa e uma treta acontece lá e ele vai investigar depois o que é. Acontece algum desastre, não sei se a mulher dele morre desse desastre. Não é o Mistério da Libélula que eles traduziram, não? Não, esse Mistério da Libélula é com não sei se é Kevin Costner. Kevin Costner. É que eu sempre confundo os dois. Mas aí é similar à história dele. Ou seja, ele viu o Homem-Mariposa, aconteceu um acidente, alguma coisa assim, a mulher dele morreu, coisa aconteceu, ele vai investigar e se depara com essa lenda, ele vai investigar essa lenda do Homem-Mariposa. Como que você pode usar isso na sua aventura?
O Homem-Mariposa em si, como eu falei, ele não é um inimigo por si só. Ele não é ele não tem um stat block que alguém vai lá e tipo, vou bater no Homem-Mariposa porque ele faz prenúncios de catástrofes. Ele pode ser usado justamente como esse prenúncio. De que alguém, em algum momento na sua história, você que normalmente já tem uma história roteirizada, algo do tipo, em algum momento da sua história, você sabe que vai acontecer uma grande reviravolta, um fator importante, você pode dar essa pista para os jogadores, às vezes estão fazendo uma viagem de uma cidade para outra no campo, falam, nossa, vocês viram essa criatura. E aí, nossa, eu vou lá ver, tipo, não tem mais nada, não sabe para onde foi. Mas aí fica, né, tipo, vocês viram, e aí você pode ter um lore, que ele pode ser, sei lá, um avatar de um deus da morte, que está ali preparando as energias para algo que vai, uma catástrofe que vai acontecer, muitas pessoas vão morrer, então ele precisa se adequar ali às energias divinas, não precisa ser necessariamente mal, pode ser o deus da morte de uma passagem tranquila, etc. E ele está ali simplesmente para tornar aquilo algo não tão chocante para aqueles que morrerem, enfim. Existe uma infinidade de coisas que você pode trabalhar aí na sua história para inserir o Homem-Mariposa como um símbolo só, ele não é um inimigo, ele é só uma profecia, alguém que aparece para anunciar alguma coisa, e aí o que ele vai anunciar é da sua história. Pode ser alguma coisa terrível, pode ser um massacre, pode ser simplesmente uma mudança de eras. Então, várias coisas aí podem acontecer e você usa essa simbologia para representar essa passagem, esse anúncio de que algo está por vir. Eu gosto da ideia de fazer outras duas coisas possíveis. A primeira, você fazer uma galera que usa a lenda do Homem-Mariposa para tentar fazer uma grana. Então, os caras que tem uma roupa de Homem-Mariposa, e aí de tempos em tempos eles viajam se passando pelo Homem-Mariposa para vender serviço, tipo, um faz o Homem-Mariposa, o outro faz o profeta. Assim. O outro faz o profeta que interpreta o que a aparição do Homem-Mariposa significa, e o outro vende a solução para aquele problema. E o outro provoca o acidente que é para justificar. E aí o problema, exatamente, aí quando o problema não, então quando o cara vende a solução e o que aconteceria não acontece, parabéns, eles são realmente muito bons nisso, eles vão fazendo uma fama. E aí você pode fazer uma situação em que eles estão fazendo isso e de repente aparece um Homem-Mariposa de verdade, ou seja, fudeu. Mudou a porra toda, agora a gente tem um problema. Mas ele é um Homem-Mariposa ou ele é uma garça? Mas é um Homem-Mariposa ou é um homem vestido de Homem-Mariposa? E a outra possibilidade que eu acho que pode ser interessante é uma coisa parecida com aquele cavalo esqueleto do Harry... Não, o cavalo... Nossa, caralho. O cavalo esqueleto do Harry Potter, que o cavalo esqueleto do Harry Potter só é visto por alguém que presenciou, que testemunhou uma morte, né? Você pode fazer uma situação em que o Homem-Mariposa só é visto pelas pessoas que vão ser afetadas pela catástrofe que ele prenuncia. Ou seja, tem gente que acha que é lenda porque nunca viu, porque não foi afetada, e tem gente que viu. Tipo, as pessoas que vão ser afetadas viram. E aí as pessoas que viram estão preocupadas. E as outras falam, cara, vocês estão viajando, não existe. É uma alucinação coletiva, é uma histeria, não aconteceu e tal. E aí as pessoas têm que ter o trabalho de comprovar, tipo, não, cara, acontece, existe realmente, tal, não sei o quê, vamos nos preparar, e aí todo o conflito está relacionado a essa situação em que as pessoas falam, não tem como, isso não faz sentido, não tem por que fazer isso. O que me passa na cabeça numa aventura não medieval, porque numa aventura medieval essas coisas são muito comuns, né, entidades e seres que são místicos, fabulosos, etc. Mas se você tá numa história mais contemporânea, uma história mais realista, isso é história estilo Arquivo X, cara. Isso aí os caras estão investigando o Homem-Mariposa lá do não sei o que e eles... E eu falei que eu fiquei abismado quando eu vi um programa sobre ele, porque, cara, a região é mobilizada por causa da história do Homem-Mariposa. Existe um instituto... Tem uma estátua dele lá. Um instituto de pesquisa. Os caras têm teoria de como que ele conseguiria voar, como que deveria ser o organismo do Homem-Mariposa para ele conseguir se locomover, por que ninguém enxerga. O troço é mais do que para... Eu nunca fiquei muito espantado, nem muito impressionado com o que eu já vi de pesquisa do Pé Grande. Mas do Homem-Mariposa eu fiquei, cara. Porque os caras vão longe nessa história. E ele é bom de explorar. Não só nessa situação que o Marcelo também falou, né? Aqueles que veem é porque estão ali na ameaça, ou aqueles que fingem o Homem-Mariposa aparece de verdade, como na possibilidade da
causa do porquê que esse bicho existe. Ah, eu quero colocar um elemento de fantasia dentro do cenário real. Funciona. Ah, eu quero colocar um elemento místico dentro de uma aventura de fantasia. Funciona. Uma criatura que ela é imune aos efeitos mágicos de seres poderosos. Funciona. Ah, eu quero colocar um plot twist que na verdade são aliens. Funciona. Então ele é um bicho misterioso por natureza, cara. Porque nem aqueles que veem ele direito sabem descrever direito como é que ele é. Então, eu acho uma boa. Eu acho legal. Ok? Boa. Então bora lá que eu igual falei, hoje o troço tá acelerado, hoje o Papo de Mestre está corrido, nós falamos já 4 tópicos, cara, em 1h40, Marcelo agradece, por quê? Porque são assuntos que ele tem medo e ele quer que acabe logo. O vermelho fica fazendo conta normalmente de tempo, porque eu falo para um caralho, aí quando é um assunto que eu fico tipo, eu fico só o cachorrinho com medo. O assunto anda mais rápido. Vamos para a parte final, a parte que todo mundo espera, a parte que a galera veio para assistir, que é a lenda que vira história. Vamos fazer um plotzinho sobre alguma lenda urbana, cara, para você aplicar. Aí fala assim, mas vocês estão falando de plot o tempo inteiro. Sim, é verdade. Só que agora a gente está usando o nome de plot, porque eu não sei se vocês perceberam aí, mas nós gostamos de plots. Olha lá, o Skyrim sempre fica aí. Vai ter plot hoje? Pois é, hoje teve um monte. Eu peguei essa imagem, mas essa imagem ela é uma capa de um livro chamado O Homem do Saco, da Regina Drummond. E essa ilustração é do Luciano Tasso. E eu achei tão legal, cara, as ilustrações desse cara, que eu falei, eu vou pegar e vou citar. Porque, primeiro, eu posso evitar um processo e, segundo, eu posso dar uma visibilidade a mais. Porque as 6 pessoas que vão assistir esse vídeo lá no YouTube podem se interessar pelo livro desse pessoal. Então, o primeiro plot que nós vamos apresentar é o seguinte: Inocentes Olhos de Mel. Do jeito que o Marcelo gosta. Lá vem. Eu quero fazer uma aventura moderna. Eu quero fazer uma aventura fantástica. Quero fazer uma aventura medieval. Vai firme. A história é a seguinte: tem um lugar com a população pequena, mas que tem algum tipo de função importante. Se for uma cidade pequena, ela pode produzir um pescado que só naquela região tem, um fruto do mar que só lá que ele existe, um vegetal, um animal, alguma coisa, uma abelha que é criada lá e só lá vende um mel especial dessa abelha. É um lugar onde ela tem uma produção importante mesmo sendo um lugar pequeno, de preferência um lugar isolado, uma ilha. Por quê? Porque não sei se vocês prestaram atenção na sua vida, mas sempre que você tem uma historinha de suspense e terror, você tem alguns elementos que se repetem. Dificuldade na comunicação, restrição de espaço e gente burra. É isso que faz uma história de terror. Então, você tem esse lugar. E esse lugar, a população não é grande. E, num determinado momento, nasce uma criança. E uma criança muito bonitinha. Uma criança que todos gostam. Uma criança muito festejada. De um casal que não conseguia engravidar. Já tem até uma certa idade. E eles nunca conseguiram ter o filho que eles tanto sonhavam. E depois que eles têm essa criança e cuidam dela com todo o primor, carinho e afeto, a população abraça esse jovem ou essa jovem, você que escolhe, como filho de todos, e ela é muito querida, muito legal, muito bonitinha. Porém, de um determinado tempo pra cá, os olhos dessa criança, que era um castanho clarinho, foram ficando em tonalidade de mel. Depois do 4º aniversário, 5º aniversário talvez, o olho foi clareando. E a partir do aniversário seguinte, os olhos com cor de mel bem forte, coisas estranhas começam a rodear essa criança. Acidentes,
infortúnios, coisas que podem colocar muito prejuízo na conta de gente que não merecia. E isso sempre acontece com a criança perto. A criança passa a ser temida. A criança passa a ser odiada. Só que a questão é que quando as pessoas tentam evitar essa criança e elas começam a não se importar com ela e fugir dela, as coisas que aconteciam que eram ruins começam a ficar piores, a ponto das pessoas não evitarem mais e todos agirem com medo. O que vai acontecer é que alguém dessa cidade vai pedir ajuda. Se for moderna, para a polícia, para investigação, para alguém que vai lá e vê isso aí. Se for fantasiosa, para um grupo, para ver o que está acontecendo, porque essa criança é a origem desse mal. E os jogadores, os personagens dos jogadores vão chegar nessa cidade e vão testemunhar como a sociedade está mexida por conta dessa criança. E realmente coisas estranhas estão acontecendo de maneira inexplicável. Coisas mudam de lugar, coisas se alteram, acidentes acontecem o tempo inteiro. Menos com quem ela gosta, mais com quem ela não gosta. E de todas as maneiras, os jogadores vão tentar investigar se existe alguma coisa sobrenatural com essa criança. Magia? Fantasma morto-vivo? Detectar tendência nela? E a criança, hora nenhuma, age com maldade ou com ódio. Ela sempre age tranquila e não sabe por que as pessoas evitam ela, só que ela já está meio que acostumada com a reação. A investigação vai fazendo com que os jogadores, se for uma aventura investigativa, eles passem cada vez mais por situações que visivelmente estão sendo provocadas por alguém. Elas não são coisas aleatórias, elas são meticulosamente planejadas para eliminar pessoas que possam atrapalhar o convívio da criança. Se for uma coisa fantástica, entidades, energias, forças vão atuar diretamente no mesmo sentido, até chegar ao ponto em que o grupo vai concluir que a criança sim é a fonte de tudo isso. A criança sim está fazendo isso acontecer. A teoria do porquê que está acontecendo é sua, cara. A criança é malvada, tem o Satanás, o capeta tomou conta, tem uma magia, uma maldição. Pode ter o que você quiser, porque o motivo dela estar provocando isso é falso. O que vai estar acontecendo é o seguinte: para que essa criança fique tranquila, todos dessa cidade, dessa vila, dão presentes para ela. E dentre esses presentes tem um boneco que dificilmente vai conseguir ser notado, porque ela sempre está com muitos brinquedos, anda com um carrinho cheio de brinquedo nele. Mas esse boneco é um boneco amaldiçoado. E o espírito, a entidade maligna que está fazendo todo esse reboliço está no boneco. E ele vai atacar e prejudicar todos aqueles que ele considera que vai prejudicar o menino. E aí nós temos o grande problema, porque o boneco nunca sai de perto do menino. E o boneco ele vai ser um tipo de entidade que vai dar trabalho para o grupo, independente do nível ou independente da história que você estiver contando. E o grupo vai ter que ficar contido para não machucar o menino, que é o inocente, até que vocês consigam resolver ou não essa história. Isso daí é uma miscelânea de um monte de coisa que eu já vivi, que eu já vi, que eu já li, e inspirado diretamente num episódio de um Arquivo X, só que eles são bem mais explícitos lá, que a boneca da menina é o problema. Então, eu só criei um suspense em cima do negócio. Pode aplicar, que eu acho que dá show isso aí. Ele me lembrou um pouco um episódio de Twilight Zone, que é... Como é que era o nome do Twilight Zone em português? Além da Imaginação. Além da Imaginação. Que é o do garoto que tem poderes cósmicos, né, de alterar a realidade. E aí a cidade inteira é refém dele, porque toda vez que ele é contrariado, ele simplesmente deseja que a pessoa desapareça, a pessoa simplesmente desaparece, a pessoa vai embora. E aí a cidade inteira é refém dele, tem que manter um moleque de, 7 anos de idade, sempre feliz, sempre contente, tudo que ele quer fazer do jeito que ele quiser fazer, todo mundo concorda, etc, não sei o que e tal.
entra um pouco nisso, ou seja, você tá refém de uma força superior que você não sabe como lidar. Eu lembro que no Twilight Zone eles cogitam matar o garoto, só que ele tem poderes de leitura, ele consegue ler mentes, então ele sabe que as pessoas vão fazer aquilo, e aí ele desaparece com as pessoas que vão fazer, e é quando o resto da cidade se rende do tipo, não vai ter o que fazer, a gente tá preso nesse inferno aqui o resto da vida. Então acho que tem um aspecto interessante, que é esse de uma percepção de impotência, eu acho que pode ser legal, das pessoas não terem uma ideia de como resolver aquilo, do tipo, a gente só entende que há um poder acima aqui fazendo isso, a gente não sabe exatamente o que é, quem é, como é e como evitar. E isso vai dar um medo permanente. Eu acho que esse pode ser um ponto interessante. E o segundo, que eu achei curioso, é justamente se você estabelecer que o garoto é inocente. Que não é ele. Ele é um elemento importante da história, mas que ele não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo. Ele não tem controle também. É por isso aí até a idade muito curta dele, tem, né? 4, exatamente, exatamente. Tem que ser algo baixo justamente para ele não ter capacidade de entender, interpretar isso e, enfim. Usar isso a Mas favor aí dele. E de tentar ajudar também. O que tá no boneco é o quê? Um demônio? É um Aí, espírito? até o alienígena vale, cara. É o que tiver. Você escolhe uma entidade que seja capaz de se manifestar, desde que ela tenha um nível equiparado de desafio para os jogadores. Porque aí fica aí de inspiração, né, cara? Você Pode ser uma coisa feérica, né? Eu talvez fizesse uma coisa feérica. Que aí encaixa em qualquer tipo de aventura, né? Uhum. E tem uma coisa dos feéricos terem uma relação com crianças em geral, de querer de usar nos estratagemas, tem talvez uma conexão com o elemento de inocência também, enfim. Tem aquela coisa dos feéricos interpretarem errado a forma como os humanos lidam com emoções e extrapola, né? Exatamente, Bom, então tá aí essa dica de plot. O Skyrim falou que já vai usar aí na aventura de Ravenloft dele, ó. Um construto mesmo que luta jiu-jitsu. Viu lá? Jujutsu. O construto Royal Grace. Bora pro próximo plot. O próximo plot é legal, o próximo plot é bonito. O próximo plot vai te encantar. O Patinho Ratel. O Patinho Ratel é pensado para ser uma aventura para Ordem Paranormal, Mistério, Rastro de Cthulhu, enfim. É uma história que se passa em São Paulo, em 1991, e ela vai começar com os personagens sendo enviados ou demandados a investigar alguns misteriosos desaparecimentos. Então, até aquele momento, e aí no Ordem Paranormal, acho que o próprio sistema inclui essa ideia de que os caras recebem um briefing, né? Tipo, alguém levantou que aquele é um caso a ser investigado, e aí eles recebem um briefing daquilo, e eles vão estar ali tentando investigar o desaparecimento de 10 famílias, né, de diferentes composições, que são desaparecimentos considerados misteriosos porque não há rastros, né? Em todos os casos, as famílias parecem ter abandonado suas casas voluntariamente, não há sinais de violência, não há sinais de crime, não há nenhuma conexão evidente, as famílias têm tamanhos, origens, formatos, situações financeiras completamente distintas, não há informações de que elas se conheçam, de que elas têm alguma conexão prévia. E mesmo assim, todas as famílias que desapareceram parecem ter feito um mesmo padrão de comportamento, que é, um dia, do nada, eles recolheram tudo que eles tinham que tivesse algum valor, que fosse carregável, colocaram em seus carros e sumiram. Então, assim, na década de 91 você não tinha mecanismos de investigação tão fáceis de celular, aquelas GPS, câmera e tal, para conseguir rastrear. Essas famílias simplesmente desapareceram. E aí, quando os investigadores começam a investigar, e eles ainda estão naquela fase inicial, uma das famílias vai aparecer, né, todos os integrantes da família mortos, e com traços de assassinatos ritualísticos, de alguma natureza, que aí o narrador vai pensar nisso. Então, o que acontece? A primeira coisa que os investigadores vão notar, quando eles começarem a investigar, o primeiro padrão que eles vão descobrir é que todas as famílias têm filhos. Nenhuma delas é composta exclusivamente por pessoas sem filhos. E aí, quando eles forem seguindo esse rastro dos filhos, o que eles vão descobrir é que todos esses filhos têm um padrão. Né? Em algum momento, algo na casa indica que essas crianças são fãs de um personagem chamado Patinho Ratel, que é um personagem de um canal de TV local,
né? Um canal ali que não é um canal nacional, não é uma coisa que passa no país inteiro, que é uma coisa meio Garibaldo da Vila Sésamo. Então, assim, um homem vestido com uma fantasia de pato, que faz umas brincadeiras, canta, dança, ele no estúdio lá, ele interpreta algumas coisinhas e tal, e ele tem os amiguinhos, assim, ele tem a cabrinha Shune, ele tem o peixinho Dango, que são os amigos dele que aparecem junto com ele nas cenas. E aí o programa tá no segundo ano de apresentação, eles vão atrás para saber isso. É um programa que tem um público restrito porque ele só é transmitido para aparelhos conectados a antenas parabólicas. Então ele não tá passando aí genericamente em todas as antenas, não é um sinal aberto, é só em TV precisar pesquisar para isso daí, hein? Exatamente, só em antena parabólica, que é outra coisa que eles vão descobrir. Uma outra coisa em comum entre as famílias é que todas elas têm antenas parabólicas. E aí o terceiro elemento e mais importante é que quando eles começarem a investigar esse elemento de conexão, eles vão descobrir que o Patinho Ratel lançou recentemente um LP, um disco de vinil, com as músicas mais famosas do programa. Tô vendo. E aí, quando eles chegarem quando eles forem observar isso, eles vão descobrir que em todas as casas das famílias que desapareceram havia pelo menos uma cópia do disco que foi comprado pelos pais para os seus filhos, para as crianças que são fãs. E aí, o que eles vão continuar investigando, eles vão pegar, vão olhar lá a capa do disco, é um disco normal, né, aparentemente normal, tem lá 11 faixas, segunda capa, mas se eles forem olhar no disco de vinil, e os jovens que estão vendo aí que não saibam como funciona o disco de vinil, um disco de vinil tem riscos indicando o número de faixas nele. Cada faixa você coloca para rodar. Exatamente. Você coloca ali para rodar na vitrola. E aí eles vão ver que o disco, a capa fala em 11 faixas, mas o disco tem 12 faixas. E aí, eventualmente, eles vão descobrir que a 12ª faixa, que não está indicada na capa do disco, é uma faixa surpresa, uma faixa diferente. E aí, se eles ouvirem essa faixa, eles vão ouvir o Patinho se dirigindo diretamente às crianças e pedindo que eles chamem toda a família para ouvir uma música especial que ele tem, que vai ter uma surpresa muito divertida. E aí essa faixa, na verdade, é uma mistura bizarra de sons, um idioma que parece um pouco alienígena, que é quase como se o disco estivesse sendo tocado de trás para frente. E todos que escutam essa faixa são tomados por uma espécie de loucura, um tipo de controle mental que os impele a viajar para uma fazenda próxima da cidade, quanto antes, em segredo, e levando tudo que eles têm de riquezas à mão. Essa fazenda, se eles forem investigar, depois que eles tiverem essas informações, às vezes eles vão precisar que alguém ouça e se sinta impelido a fazer aquilo, e aí eles vão ter que convencer a pessoa a não ir, ou vão ter que seguir a pessoa. É uma fazenda que está no nome do criador do personagem do Patinho Ratel, chamado João Carvalho Cosa, que assina João Carcosa, e que é, na verdade, uma manifestação dele mesmo, Nyarlathotep, que está usando o personagem do Patinho Ratel para obter recursos e potenciais sacrifícios para outros deuses anciãos, que é o que o Nyarlathotep faz de melhor. Então, Patinho Ratel, obviamente, é um anagrama de Nyarlathotep, e a cabrinha Shune, bem como o peixinho Dango, são manifestações inspiradas em Shub-Niggurath e Dagon. E João Carcosa, para quem não sabe, é Johnny Carcosa, o personagem que o Alan Moore usou para fazer o Nyarlathotep em um dos seus livros. Carcosa é a região, é o lugar de onde o Rei Amarelo veio. Exatamente. Vou falar um negócio pra você. Teve boneco, serial killer vestido de pato, disco virado ao contrário, crias de Shub-Niggurath, coisas de Lovecraft. Esse plot tá recheado, esse plot está completo. Eu nunca vi o Marcelo ter desenvolvido um plot tão completo sobre o tema que a gente tá propondo como esse aqui, cara. Só faltou você chamar o pato 3 vezes no espelho pra ele aparecer. Eu fiz o King, pô. Mas a minha lenda urbana era o disco da Xuxa, pô. Quem não sabe tem essa lenda aí, de que se você rodasse o vinil da Xuxa lá, da década de 80, de trás pra frente, ele era uma invocação do demônio, o que virtualmente acontece com qualquer disco de vinil que você rodar ao contrário, porque primeiro você tá estragando um bom vinil, e segundo porque nenhuma dessas músicas é feita pra isso. Então, se alguém, quero usar esse plot, vou colocar a imagem do Patinho Ratel pra você aí no Discord, lá nos recursos. Essa é uma boa, hein? A gente podia fazer um levantamento sobre os nossos plots, hein? Né? E fazer um catálogo, tá hein? tudo salvo, né? Essas imagens estão todas, a gente manda pro vermelho no... Talvez. Eu mudei de computador. Não, mas eu tenho, tá salvo no meu computador. No meu celular. Bom, eu acho que é isso, não é? É isso, né?
Eu não salvo nada, olha lá, o MHG, o Red não salva nada. Cara, eu até salvava, mas tava no outro computador, cara. Eu mudei de computador e ficou tudo lá no outro, cara. E aí tem um negócio chamado formatação, que é legal. Libera espaço. Né? Bom, O MHG sugeriu fazer uma coisa meio que o disco fizesse uma coisa meio Frenesi Kingsman. Mas eu, na verdade, a aventura do King já era isso, né? Na aventura do King, a inteligência artificial criava um texto que, quando lido, fazia isso. é. Então Lembrando eu não, que eu narrei o King. eu não quis repetir a fórmula. Você fez uma alteração lá, as pessoas acabavam fazendo, virava instrução de ritual, né? Isso, ela virava instrução de ritual para que a própria entidade eletrônica se fortalecesse. Exatamente. Bom, então acho que é isso, né? A gente falou aqui sobre lendas urbanas e aplicações aí para o seu RPG. Esperamos que tenha sido bem instrutivo. A gente foi direto ao ponto, a gente nem ficou encebando muito com teoria. Fomos direto para aplicação. Aplica aí essas histórias, vem contar para nós, deixa nos comentários. Lembrando que nós temos vídeos no YouTube todos os dias, 18 horas. E a gente sempre picota os papos de mestre para ficar nos cortes mais direto e mais fáceis de assistir. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela paciência da galera, e a gente espera aí na próxima segunda-feira ou ir nos vídeos que a gente faz nas transmissões eventuais. Muito obrigado e até mais. Valeu, galera.